Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. Fala aí, Robertinho. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, bacana? Nossos convidados pediram, né? E a gente... Como a gente atende muito bem nossa audiência, né? Claro, a gente quer que ela até participe aí com a gente, já se inscreve no canal, já vai mandando pergunta aí, vem junto com a gente. Uma convidada que me surpreendeu demais positivamente, não esperava nada diferente disso, mas mesmo assim foi surpreendente, ela foi muito além do que eu imaginei. Acho que surpreendeu todo mundo, né? Muitas pessoas nos comentários, né? Traz Sim, André de novo, traz foi. André de novo. E tá aqui, Andréia Vermont. Boa tarde, pessoal. Que bom estar com vocês de novo. Um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Psicanalista, doutor em neurociência, né? Quase uma ex-freira. Uma ex-freira. Ex-freira, né? E falei, ó, Pedrão, ex-freira. O Pedro brigou, pô, mas não virou ex-freira. E amiga do padre Fábio Marinho também. É isso aí. A gente fez um episódio bem bacana no começo da semana, né? Foi ótimo, né? Você gostou? Eu gostei demais. Estar aqui com vocês é um prazer, né? Além de contribuir, de distribuir conteúdo, ainda é muito gostoso. Gente, o ambiente é muito bom, vocês são muito interativos, é muito bom estar aqui. Você assistiu depois o episódio? Assisti muito, porque as pessoas comentaram muito, aí eu tinha até que voltar para entender o contexto. Que aconteceu. E respondi também na medida do possível, na medida do tempo, eu respondi a grande maioria das pessoas que fizeram perguntas, eu tentei interagir lá com o pessoal um pouquinho. E você ficou emocionada com o episódio, assim? Eu fiquei muito emocionada, especialmente com o primeiro corte que vocês fizeram, né? Eu acordei de manhã no domingo, quase morri de chorar, né? Que existem algumas situações na nossa vida que são muito marcantes, né? Eu acho que é impossível não se emocionar toda vez que eu mesmo ouço essa história e outras que já aconteceram na minha vida, eu fico muito emocionada pela presença de Deus e pela ação de Deus, né? Isso é inegável. Eu parei de assistir os episódios do Padre Fábio depois, assim, sabe? Não assisto. O que rolou aqui, rolou, e aí eu evito assistir de novo. Por quê? Eu não sei, eu fico muito emocionado, assim, sabe, depois. Porque parece que a hora que eu tô aqui na mesa, eu não consigo assimilar o que realmente rolou aqui, sabe? Aí depois eu vou ver com calma todos os detalhes e eu falo, caramba, velho. É porque aí a gente já saiu da adrenalina, né? A neurociências vai explicar isso. Me explica então. No momento que você está atuando, nós temos o cérebro trino, né? Que é o reptiliano, o límbico e o neocórtex. O nosso cérebro é dividido em 3 áreas que foram sendo adquiridas ao longo do tempo. No reptiliano, você age como um réptil. Ou você ataca ou você paralisa. O límbico é as emoções, o neocórtex a razão. Quando você está aqui fazendo o podcast, você está no neocórtex. Você precisa pensar racionalmente o que está acontecendo, a audiência está gostando, eu preciso fazer a pergunta. Então, você está extremamente racional. Razão o tempo todo. O corticoide, o cortisol vai te levar para isso, para te manter no racional. Quando você relaxa, a adrenalina baixa, você cai no límbico. E aí você assiste as coisas numa perspectiva da emoção. E aí aquilo entra para dentro de você. Isso vai acontecer durante um assalto, por exemplo. Meu esposo, por exemplo, foi sequestrado uma vez. O cara pegou ele em Uberlândia, ele foi dirigindo até Brasília com a arma na cabeça. Caramba! Ele dirigiu 5 horas. Ele falava, foram como se fossem 5 minutos. Eu não vi nada, eu lembro muito pouco, eu lembro de dirigir e fazer o máximo para não dar problema. Ali ele estava no reptiliano. Ou eu vou reagir, ou eu vou fugir. Então a reação era dirigir e ficar quieta. Defesa ou ataque. Exatamente, como uma cobra, como um jacaré. Você não pensa, porque se ele pensasse, ele teria tentado agredir o bandido, ele teria tentado capotar o carro. Então seu cérebro é muito sábio. Se ele parasse no límbico, nas emoções, ele ia lembrar que eu estava em casa desesperada, porque já tinha 5 horas que ele não se comunicava. Ele ia lembrar que era véspera de Natal. O bandido pegava as roupas da minha filha que estavam atrás. Ele ia levar minha filha para natação. Minha filha tinha 8 anos na época. O bandido pegava as roupas de natação da minha filha e falava, que delícia, você tem uma filha mulher. Aqui está sua conta de água e luz, eu vou voltar na sua casa. Você sabe o que eu vou fazer com ela? Se ele entrasse naquela emoção, também ele teria um problema. Então, o seu cérebro ele é tão inteligente que ele não funciona de forma simultânea. Ele apagou o racional, ele apagou o emocional e ele jogou ele no reptiliano. Fuga ou ataque.
E ele dirigiu 5 horas como se nada tivesse acontecendo, não ouvia nada, não pensava em nada. Então, Como é que ele terminou isso? Eles soltaram ele, levou o carro? eles soltaram ele num matagal próximo a Brasília, torturaram, bateram e depois foram embora. Caramba. E graças a Deus ele Torturou? voltou, torturou, bateu, chutou. Depois, Caramba. graças a Deus. E aí é tão engraçado, olha como é o reptiliano. Quando ele consegue chegar na estrada, porque eles deixaram ele no meio de um matagal, quando ele consegue chegar na estrada, como ele ainda estava no reptiliano, ele falou assim que atravessou a estrada, viu uma loja de cristais, era perto de Cristalina. Aí ele parou na loja e falou assim, queria comprar um brinco de cristal para minha filha, um anel para minha esposa. Aí viu uns trem do vento, falou, quer levar isso aqui, minha sogra gosta. Aí a moça foi embalando, tanto, o senhor vai pagar como? Ele enfiou a mão no bolso, aí ele caiu no límbico. Ele falou, moça, eu não quero comprar nada não, eu tô ficando doido. Eu acabei de ser assaltada. Ela falou, moça, eu vi o jeito que você chegou. Você tá todo sujo, ensanguentado. Eu não tava entendendo o senhor comprar. Ele falou, me ajuda, liga pra alguém. Só aí ele entrou no límbico, só aí ele entrou no racional. Olha que doido. A mente dele deixou ele protegido até realmente... Enquanto foi necessário. E nós fazemos isso. Já viu mulher quando dá a luz, vai parir de parto normal? Você fala assim, durante o parto, eu falo, porque eu parei de parto normal. Durante o parto, você fala assim, nunca mais eu vou fazer isso na minha vida. Que dor é essa? Isso é a morte. Aham. Passou, daqui 3 meses você fala, se eu parir de novo, eu quero de parto normal. Você estava no límbico, você estava no reptiliano. Você precisava pôr aquele bebê pra fora. De qualquer jeito, porque senão você ia morrer. Ou matar o bebê. Então você precisa parir. Por isso que eu gosto da palavra parir, porque é isso mesmo. Depois o límbico entra, porque você vê a carinha do neném. Aí você se emociona, você esquece da dor. Depois o racional entra. Olha como foi melhor. 24 horas depois eu tô andando, Sim. eu tô conseguindo cuidar de tudo, eu tô perfeita. Acabou. Você já ouviu falar que é melhor pra criança também? Um parto normal? É melhor pra criança e é melhor pra mãe. Mas eu digo assim, que parto normal é aquele que sai bem a mãe e a criança, né? Esse é o melhor Boa. parto. Sim. Porque às vezes as pessoas ficam fazendo tanta apologia a parto normal. Sem que necessidade, né? eu acho que o parto normal, ele é um excelente parto. Eu tive um parto normal. Eu brinco assim, pariu, enxugou, vai cozinhar e cuidar do menino. É como fazer xixi. Uhum. Acabou, dói até a hora que o menino saiu, mas saiu, acabou. Você tá novinha. Você vai parir o neném, você vai parir a placenta, você vai parir todos os líquidos. Então você perde muito peso, seu corpo volta ao normal mais rápido. Tem toda uma questão hormonal que acontece ali. Mas se caso não ocorra e a mãe precisar de uma cesárea, se sair bem a mãe e a criança, tá tudo certo. Depois de situações igual a essa de sequestro ou de um parto, apesar de que a sua mente te blinda, te deixa muito sadio para você não sofrer com isso, é necessário ter um tratamento? Ela te blinda no momento. Aí o que acontece depois? Que é o estresse pós-traumático, né? Meu esposo, alguns que em geral ocorre 2 meses após o trauma. Você começa a ter as sensações do que vivenciou. Como que o meu esposo foi pego? Ele estava no sinaleiro, parou um cara de moto, tinha 2 pessoas na moto. O da frente bateu no vidro e falou, abre, senão eu te mato. E o de trás entrou no carro da moto e foi embora. Então foi assim que ele foi abordado. A partir dali, qualquer pessoa que parava do lado do meu marido de moto, ele já não conseguia dirigir, ele travava. Fora que ele levou os meninos para o nosso quarto, nós ficamos dormindo quase 1 ano juntos, porque ele ficou com a cabeça de que alguém ia chegar em casa, porque realmente o bandido levou contas de água, luz, telefone, enfim. Então assim, a sua mente te blinda momentaneamente para que você possa reagir. No reptiliano, o que acontece? Você vai ter uma descarga hormonal, cortisol e adrenalina. Cortisol e adrenalina são vasoconstritores. Então, você vai diminuir o fluxo sanguíneo na cabeça e aumentar o fluxo sanguíneo nos braços e nas pernas. Ou você corre ou você bate. Seu cérebro com pouco sangue, pouca oxigenação. Você pensa pouco. Porque naquele momento você tem que pensar pouco. Se você pensar muito, você reage. Meu irmão é policial militar, ele falava pro meu esposo, se sou eu tinha jogado esse carro na hora que passasse num posto de polícia, eu tinha batido esse carro do lado do bandido num caminhão, mas isso é porque você tá pensando racionalmente. E se ele faz isso, teria dado uma desgraça maior. Quando você tá acostumado com a situação, você parte a usar mais a área racional do cérebro, né? Seu irmão, por ser policial, ele já tem treinamento, já tem experiência, como né? um médico, quando tá abrindo uma barriga, se fosse eu estaria desmaiando. Ele tá no racional, eu estaria no límbico.
a experiência te joga no racional. E aí, isso é tão perigoso quando a gente estuda esse cérebro trino, porque com isso você se torna. Você tem um poder de manipulação muito grande. Então, eu falo, por exemplo, às vezes eu dou cursos aí, já fiz alguns multinacionais, de neurovendas, por exemplo. Você tem que vender para o límbico. Você não pode vender para o racional. Você tem que vender para as emoções. Pegando a emoção da pessoa. Se você for fazer uma palestra, você tem que primeiro emocionar, para depois você trazer o conteúdo. Sim. Se você for fazer um podcast, você precisa trazer emoções. Tudo que o seu cérebro gravou, as memórias são coladas. A cola da memória é a emoção. Presta atenção, todas as suas memórias foram gravadas por uma emoção, ou alegre ou triste. Pode parar para refletir as suas memórias. É o cimento do pensamento. Então, né? se você quer que a sua marca grude na cabeça de alguém, emocione. Se você quer que seu produto venda, emocione. O difícil é trabalhar isso aí. Você ter isso já todo do lado racional. Como que eu vou trabalhar isso aí com a pessoa? Para Esse que é ela o difícil. entre no emocional? Sim, você fazer o jogo com ela. Ó, vou levar pra emoção, volta pra razão. Sabe, a pessoa fazer uma venda, fazer um atendimento, ter uma conversa calculada. O que eu tô fazendo agora? Você quer ver? Eu vou te mostrar os 3 caminhos. Por exemplo, pro reptiliano, onde a pessoa tem que só reagir. Ela não pode sentir e nem pensar. Lutador de UFC. O que o treinador dele vai fazer com ele antes? Exatamente esse trabalho. Ele vai blindar o racional e o límbico dele, o emocional. Você tem que ganhar, você tem que botar pra ferrar, você é o melhor, mata o cara, caiu, mata. Ele vai te fazer nesse trabalho pra que haja uma descarga de adrenalina e de cortisol e pra que esse cara só bate sem pensar. Ele tem que bater. Caiu, mata. Essa é a frase do treinador de UFC. Caiu, mata. Se cair e levantar, o cara que vai te matar. Então ali eu joguei ele no reptiliano, no cérebro irracional. Emoções, 5 sentidos. Eu uma vez fiz um treinamento numa loja de bolsas, inclusive uma das maiores marcas do mundo. 5 sentidos. A pessoa chegou, a vitrine precisa estar linda, ela ainda está do lado de fora. As cores certas, o brilho certo, a luz certa. Qual sentido eu estou ativando? Da visão. Visão. Depois, parou alguém em frente à vitrine. A vendedora sai lá de fora, coloca a mão na pessoa e fala, você não quer entrar para conhecer um pouco dos nossos produtos? Ela tocou. Qual sentido eu estou ativando? Tato. Quando ela entra, ela fala, você aceita um espumante, uma água com gás, um cappuccino? Não, obrigada, eu não quero nada não. Ali começa uma descarga de serotonina, ocitocina. O seu racional começa a apagar. Quando eu te ofereço, dentro da loja, eu já ativei sua visão, eu já ativei o seu tato, agora eu vou ativar o seu paladar. Eu te dou uma água, ou eu te dou um espumante, ou eu te dou um cappuccino. 3 sentidos já estão ativados, o seu racional já está quase apagando. A loja tem um perfume próprio. O que eu ativei? Seu olfato. 4 sentidos. Seu cérebro já está inundado de serotonina e ocitocina. Você praticamente não pensa. Agora você se emociona e reage. E aí eu dou a cartada final. Qual bolsa você gostou? Ah, eu gostei daquela, mas eu não tenho dinheiro. Fulana, pega a bolsa. Menina, só para pôr no seu braço, para você experimentar, para que você possa ver. E aí eu mostro para ela e eu coloco ela com a bolsa. Ali todos os argumentos cessaram. Ali o racional não pensa. Aí o racional tem uma tentativa de voltar. O cérebro daquela mulher fala assim para ela, você não tem dinheiro para isso. Você vai estar comprando uma bolsa de 20 mil reais, como é que você vai pagar isso? Você tá louca? E aí o racional tenta argumentar. E aí ela fala, não, mas é muito caro, eu não posso pagar. E aí a vendedora dá a pancada final no emocional. Ela vai falar assim, você trabalha tanto, eu posso dividir essa bolsa em 20 de 500 reais. Você merece. Não é possível que de tudo que você faz, você não mereça investir 500 reais em você. Ali acabou. Quando eu apelo para o mérito, o cérebro mergulha na ocitocina, na serotonina e a razão já era. Acabou. Acho que isso dá certo Cara, com mulher, não? Fala isso. Com homem não dá muito certo isso não, hein? A menos Se eu que te seja um mostrar- carro, O Robertinho você não vende de uma dessas. Pra mim é mais assim, ó. difícil, mas... É mais difícil, mas a dica que eu percebi é o seguinte, não entre na loja. Você gosta de quê, Robertinho? Seu hobby? Não, eu não tenho, assim... Beber cerveja. Esse eu gosto. Você gosta de qualquer cerveja? Qualquer uma. Você gosta de artesanal? Ele gosta da mais Também. barata. É custo-benefício pra mim. Você Quanto vai mais pagar é num melhor. artesanal uns 28 reais uma garrafa? Ah, eu não Não. costumo fazer isso. Mas você pagaria? Não. Não, acho que não.
Então ele é extremamente difícil. Mas se você falar, não é se você falar que tem um artesanal por R$6,50, ele compra... Aí eu tomo artesanal. E a outra se for R$3? Ele compra 4 caixas. É assim, eu vou te explicar como que eu funciono hoje, falando da cerveja. Hoje ficou tudo ficou praticamente muito acessível. Eu, por exemplo, eu não sei, pode ser uma idiotice minha, mas eu tomo cerveja puro malte. Por quê? Nada, pelo simples escrito, puro malte, que eu já estou induzido. E tem cerveja puro malte, por exemplo, com preço de cerveja comum, uma Pilsen normal. E aí eu vejo lá, tipo assim, tem essa, eu chego e falo assim, qual que você tem puro malte? Essa. Qual que é o valor dela? Essa. Porque eu gosto, teoricamente, da tontura mais do que do sabor da cerveja. E todas elas. Às vezes, se tiver o teor alcoólico maior, eu peço primeiro. Não é o... A puro malte tem um teor alcoólico entendeu? maior. É pelo prazer final e não pelo sabor do momento ali, a minha cerveja. Não, acho que não. Porque você não fica tonto. Se fosse, você bebia pinga. Eu gosto de ficar alucinado. É verdade. Pinga. Eu não sou muito fã da dose, por exemplo. Agora, essa questão do cérebro também, ela é muito Nem pessoal. que Tem você gente gosta. que é mais... Assim como o músculo. Tem gente que é mais racional, menos emocional, menos reptiliano. Tem gente que é muito reptiliano. Já viu aquela pessoa que reage a tudo, que briga a tudo, que dá uma resposta com tudo? Uhum. Tem gente que é emocional demais. Então, legal você falar disso aí. Eu acho que a pessoa reptiliana, ela sofre mais, assim, sabe? Não, racional sofre mais, não? Eu fico preocupado, assim, porque ela guarda o sofrimento dela dentro dela, ela não consegue se comunicar, e ela tá sempre na defesa, no ataque, na defesa, no ataque. Aquilo ali vai virando uma bolha dentro, assim, chega uma hora fica incontrolável. E isso gera sofrimento pra essa pessoa, né? Gera sofrimento e, assim, ela é um risco, né? Pra ela e pro outro, né? Uhum. É aquela história, ou ele implode ou ele explode. Ah, Você só fica nesses dois botões, isso é perigoso. sim, Se ele não implode, se ele não explode com o outro, ele implode. sim. E aí ele vai ter doenças psicossomáticas, ele vai ter infarto, ele vai ter câncer. E como que uma pessoa dessa buscar ajuda? Precisa. E aí parece apologia, mas não é, né? Precisa fazer terapia para se autoconhecer. Uhum. Tem um santo da Igreja Católica, ele era um dos maiores confessores da Igreja Católica. As pessoas faziam fila quilométrica para confessar com ele. Qual era o argumento? As Você pessoas sabe diziam... o nome do santo? Eu esqueci, mas eu lembro até Tá. o final do podcast eu falo. As pessoas falavam, por que você vem conversar com ele? Tem padre ali que tá vazio, você vem com esse. Não, porque a sensação que eu tenho é que eu despejo tudo que eu tenho em cima dele. A hora que eu saio mais leve. E diz que as pessoas falavam absurdos pra ele, e ele plácido aqui com as mãozinhas debaixo da perna, plácido e tranquilo. Quando ele morreu, ele foi elevado a santo com 1 semana. De tão pleno que ele era. E aí, tudo que tem na casa de um santo retira-se para fazer um museu. A mesa dele era dessa grossura de madeira. Quando foram retirar a mesa dele para levar ao museu, só tinha o tampo. Todo o fundo da mesa tinha sido arrancado com a unha. Durante anos ele ouvia a confissão e ele sentia tanto ódio do que ele estava ouvindo e não colocava para fora, que ele ia arrancando farpa da mesa com a unha. A mesa só tinha o tampo. Essa é a pessoa que implode. Mas não sei. Mas- Eu acho que ele tava fazendo a função dele de padre, não? Sim, mas é que preço, né? Não tava. Você acha que não? Ele não Não. tava fazendo a função de padre dele? A função de padre dele é ouvir, acolher, perdoar os pecados, mas também dar o feedback, é também corrigir. Eu não acredito, e aí sem querer misturar Dar as coisas... conselho, assim, na conselho hora que seja corretivo. na hora da confissão? Dar um conselho pra pessoa? Mais do que um conselho, uma correção, que era o que Jesus fazia. Jesus curava e dizia, vá e não peques mais. Aqui não é brincadeira, não é. Todo dia você vai vir aqui confessar que você se masturba, não sei o quê, não sei o quê. Virou festa, ué. Aham. Então você não tem arrependimento. Larga os seus vídeos. Larga o X-Vídeo. Então, assim, ou você confessa e repensa e se converte, ou você deixa pra confessar só o dia que você estiver pronto. O padre vai ficar ali sendo um depositário de sujeira alheia sem poder falar nada. É muito injusto, inclusive, com o próprio padre. É aquilo que eu falei no podcast anterior. Imagina um psicólogo ouvindo a confissão, entre aspas, confissão, a terapia de um pedófilo. Imagina o que se passa dentro de você. Você tem uma filha de 9 anos e um cara narrando uma relação sexual com uma criança de 9 anos. Se você não tiver minimamente o direito de dar um feedback e corrigir,
Eu não acredito nesse tipo de atendimento. Você já teve um atendimento desse? Já? Eu tive um atendimento E desse. o que você fez? O que aconteceu? Você pode A falar? primeira, posso, porque não vou revelar nomes, Nome né? de Nem paciente. locais, então não vou estar expondo. Uma pessoa me procurou, um homem me procurou, era de outro país, com essa narrativa. Ele tinha adotado uma criança, uma menina do sexo feminino, ele adotou com 5 anos, ela já estava com 9, e ele era pedófilo, ele abusava sexualmente dessa menina. E aí ele começou a me narrar as cenas, porque eu precisei perguntar até que ponto isso acontecia, e ele começou a narrar as cenas. Na época, minha filha tinha 9 anos. E aí não dá para separar o que é humano do que é profissional. As pessoas acham que a gente é psicanalista, psicólogo, entrevistador, só ali que você veste aquela roupa. Não dá, a gente está muito misturado. O ser humano é um ser holístico, tá tudo misturado. E aí ali estava a mãe, estava a profissional, estava um ser humano ouvindo uma narrativa de um abuso de uma criança de 9 anos. A minha primeira reação, a minha vontade era de avançar nele, bater nele. Depois era de chamar a polícia. Depois eu entendi que eu podia ser um instrumento de Deus, ouvir aquilo, acolher aquilo e suportar aquilo para tirá-lo daquela situação e, consequentemente, tirar aquela criança também. Que foi o que felizmente aconteceu. Depois de 6 meses de terapia, ele devolveu a criança para o abrigo, mitigou o risco, já era péssimo estar com ele. Também voltar para o abrigo não era a melhor condição seria ter uma família, mas era menos ruim do que estar com ele. Então, graças a Deus, cumpri minha função. Foi difícil, foi sofrido, mas graças a Deus a criança saiu de uma situação de abuso. Então, E uma denúncia não pode fazer na hora não dessa? pode, não pode. A ética profissional nos protege e nos corrige e nos limita. É igual a confissão do padre. Se a pessoa confessar que matou alguém, Não pode. o padre não pode fazer Não nada. pode. Não vale como testemunho criminal. Você não pode fazer isso. Então é complexo. E é assim, por Mas exemplo. O que você não acha pode- aí disso é. aí? Porque pra mim é um paradoxo isso aí, sabe? Tipo, eu como católico, a minha relação com Deus ela é maior nesse momento e eu tenho que fazer o que é certo. Mas aí são perspectivas e são personas que você veste. Ali eu não era católica. Ali eu era profissional de psicanálise que estava ouvindo uma demanda e que qualquer demanda é demanda. Não existe demanda melhor, maior, menor ou pior. Existe demanda. E você Assim acha como que tá a tudo senhora- certo assim? Não tá tudo certo. Tá tudo errado. Mas eu preciso dar conta, ou teoricamente eu vou dar conta, e eu preciso pensar no objetivo final. Qual é o objetivo final? É fazer com que aquela pessoa retome a viabilidade existencial dela. Aquele homem, naquele momento, ele estava inviável existencialmente, concorda? Concordo. Ele estava muito mais próximo de um bicho do que de um homem. Sim. Eu precisava devolver a ele a viabilidade existencial. Para aquela criança também. Ela também estava inviável existencialmente. Sim. E eu precisava. Então, ali naquele momento, eu fixo nisso. Eu preciso estar aqui para tirar essas duas pessoas dessa situação que elas estão vivendo. E aí você foca nisso. Ele tava sofrendo com isso aí? Por Ele isso que estava sofrendo, Por você isso que ele te acredita? procurou? Ele estava sofrendo, por mais paradoxal que pareça. Porque a pedofilia, ela tem N nuances, né? Que vai desde o fetiche até a doença. E a pessoa sofre com esse comportamento. Ela, após o ato, ela sofre, por mais paradoxal que pareça, por mais que nós vamos receber crítica por estar falando isso aqui. Mas a pessoa sofre. É involuntário nele ali. Ele... Até certo ponto, sim. E é uma situação que, quando a pessoa para depois para pensar, ela não gostaria de estar naquilo. Na verdade, todos os transtornos ou distúrbios, ninguém gostaria de estar passando Mas por isso. você acha que ele procura ajuda porque pra ele tá vendo que é errado aquilo ali? Ou ele procura ajuda porque ele sabe que se ele não fizer algo, em algum momento vai ficar Vai dar ruim pra muito ele. pior? No caso dele, ele tinha consciência que era errado, que era absolutamente errado, e ele queria sair daquela condição. Porque Ele são duas sofria. coisas diferentes, né? São, Você pegar um cara que, pô, ó, vou parar de fazer porque, pô, uma hora pode dar ruim pra mim, né, criminalmente. Então vou parar por conta disso. Mas existe se arrependimento fosse e egoísmo. livre, né? ele faria ali sem problema nenhum. Existe né? arrependimento e egoísmo. Quando Sim. eu me arrependo porque eu sei que eu errei, é arrependimento. Quando eu tô preocupado no problema que o meu erro vai dar, é egoísmo. Sim. Egoísmo. Tem gente que não tá preocupada se te matar, sua família vai sofrer. Tem gente que tá preocupada que se te matar, ela vai sofrer. Ela vai pra cadeia. Vai ser ruim ficar confinada.
A gente não pode confundir as duas coisas. As pessoas confundem. Ah, fulano se arrependeu. Talvez não. Talvez ele é egoísta e tá com medo de pagar a consequência. O Cabeleira falou do reptiliano. E a hora que ele me falou, ficou assim até... Eu fiquei até reflexivo sobre isso. Tipo assim, das pessoas que explodem ou não, né? Porque realmente ela vai sofrer. Porque ou ela tá defendendo muito ou ela tá atacando muito e as duas situações são ruins. Mas eu ainda imagino, tem um lado que é o pior ou o melhor que você deve usar, porque eu achava que o racional era sempre o pior, porque ele sempre tá pensando em tudo e isso acaba fazendo ele preocupar mais. Cara, não é, velho. Não, mas aí você não pode falar, você não é psicanalista. Não, eu vou te falar assim, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu ontem Porque, comigo. não, mas no aí eu vou te Natal. dar um exemplo que aconteceu comigo. Tá, você quer falar? Então fala aí, depois eu falo. Você entende? Porque é Qual o que é o seguinte, exemplo? Qual que é o exemplo? o racional, ele tá sempre pensando na situação. E ele não vai resolver todas as situações. E explodir, cara, acredite, é bom. Não é ruim, não. Agora, você ficar mastigando um negócio sem conseguir engolir, e isso Tá, o racional faz tem mais exemplo? vezes por mais tempo. Tem, agora eu tô mastigando o que você tá fazendo aqui. Tá. Que eu tô querendo sofrendo. falar, você não tá deixando, mano. Tipo, Não, tá. Então eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que é sofrido pra caramba. Por exemplo, ontem a gente tava na festa de Natal e... Ó, chegou uma coxinha aí. Ó. Ontem a gente tava na festa de Natal e minha esposa, ela guarda muito, assim, sabe? Ela é muito reptiliana, minha esposa. Ela guarda muito. Ela tem zero racional. Zero. E ontem ela tretou na festa, assim, sabe? Com um parente dela. Foi feio o negócio. Foi muito feio o negócio. E na hora eu até briguei com ela também. Falei, pô, você tá errada. Mas depois eu fui entender o que rolou. E, tipo assim, era uma parada que ela tava guardando há tanto tempo dentro dela, assim, sabe? Guardando, ela não colocava isso pra ninguém. E foi a hora que ela explodiu ontem mesmo. Ela explodiu por conta de uma parada que tava acontecendo há anos na vida dela, assim, sabe? Dela aguentando algo que ela não sabia como resolver aquilo ali. Ela não sabia como dialogar aquilo ali pra falar, ó, tá ruim. Ela não sabia acessar o lado dela racional pra resolver aquele problema. Que o lado racional resolveria facilmente o problema. Não era um problema difícil de resolver. Verdade. Era um problema que qualquer pessoa racional resolveria assim, ó, na hora. Verdade. Você, Robertinho, eu tenho certeza, você resolveria em 1 minuto. Em 1 minuto. Porque você é um cara extremamente racional. Cara, foi ruim pra caralho pra ela, velho. não, eu não Foi tenho dúvida. ruim pra sobre caralho isso, mesmo, sim. assim. Eu acho que a Tanto que consequência, às vezes, a hora, é pior. a hora mas- que eu cheguei aqui em casa, que eu fui analisar o que aconteceu, cara, eu fui lá e falei, mano, desculpa, Você velho. tá certo. Desculpa. E você sabe o Você que tava acontece? certinho. O reptiliano ele é muito mal visto. Eu tenho uma paciente no consultório, eu até prescrevi um livro para ela, Comunicação Não Violenta. Tudo que ela fala tá certo. Ou a maioria das coisas que ela fala, que ela pontua, que ela xinga, que ela briga, ela não está errada. Mas o jeito que ela fala é muito errado. Não sabe. Então o reptiliano, ele sofre demais, porque ele é visto como estourado, como sem educação, como grosso, porque ele não tem outro mecanismo. Ele é 8 ou 80. Ou ele guarda, ou quando ele fala, é um vulcão explodindo. E aí ele é mal visto, é o que aconteceu, que até você a julgou e depois, se você foi parar para pensar, ela estava certa. Quando o racional, numa situação dessas, quem tem o cérebro mais no racional, lida muito melhor. O que eu imagino é assim, e até por conhecer e vivenciar muito do que eles fazem. E meu irmão também é bem explosivo, muito nervoso. E eu já conversei isso com meu irmão. É assim, o racional, acho que ele sofre mais em consequência dos resultados dele. Porque ele vai e fala alguma coisa, não sabe falar do jeito certo, depois ele se arrepende, ele sofre, porque ele não soube administrar. Sofre mesmo, eu acredito que sim. Que o resultado do reptiliano, por exemplo, o resultado dele sempre vai machucá-lo. E isso faz sofrer. O que eu carrego e que eu acredito é que nessa situação, sim, o cara que é reptiliano sofre porque o resultado dele não é o que ele queria, mas o racional não. Ele sofre mais constantemente porque ele também não consegue soltar isso, sabe? Ele fica remoendo coisas que ele não resolve. Mas o racional ele vai sofrer Então, menos. O Não, resultado O racional dele ele não vai é sofrer tão menos ruim. porque ele é mais habilidoso com os pensamentos. Ele cria mapas mentais para tentar soluções.
Quando todas essas soluções falharam, ele sofre. O reptiliano, o mapa mental dele tem 2 saídas. Bater ou correr. Uhum. Ele é mais instintivo. O realmente. racional, ele cria um mapa mental. Eu vou pegar essa coxinha. Ele pode pensar isso de mim, talvez eu não pegue, talvez eu pegue no final. Exato. Mas e se ela esfriar? Tem 200 coisas passando pela minha cabeça. Xadrezista. É, Tem todas as jogadas na mão. é isso aí. Todas as jogadas O na mão. Nem racional. sempre. né? Que é o Não que eu acho do seja. Robertinho. O Robertinho, Nem ele sempre. realmente é um cara que tem todas as jogadas na mão. É isso. Quando tem um problema, eu falo com o Robertinho, pô, já tá Eu não aqui, diria ó, nem é que tem fácil, todas, mas tem a fácil. grande maioria. Em algum momento, aí ele vai sofrer por isso. No momento é que ele não tem. Uhum. Em geral, o racional é extremamente controlador. Talvez ele sofra agora porque ele viu que ele não ficou sem saída, né? Tipo assim, ficou feio pra ele. Aí ele deve ficar, tipo assim, porra, velho, ficou ruim pra mim. Aí essa hora ele sofre. Eu não sou com isso. Ficou. Eu não sou com isso. Na Roberto, verdade, ele não pode assim, ser contrariado, não? Não, eu não sofro. Na verdade, assim, eu tento ser racional. Né? Quem sou eu pra falar se eu sou um cara racional? Não. Eu tento ser racional, eu tento pensar em possibilidades sempre. Por isso que eu te falo assim, é muito difícil explodir. Você me vê, nossa, o Robertinho Você é tava racional, nervoso. sim. Robertinho falou o negócio ali, Robertinho gritou. É raro. Vai acontecer um momento, sim, já aconteceram algumas vezes, mas é raro. Porém, a situação é a seguinte, se eu sofro com o resultado, cara, eu acho que nessa hora é onde eu levo o meu maior trunfo. Lógico que eu sofro, mas é mais momentâneo, eu tenho muita aceitação. Você percebe que quando eu não tenho o resultado final do jeito que eu queria, que eu não consegui fazer nada, na maioria das vezes, eu vou te contar que eu aceito esse resultado. É porque você é Eu não racional. sofro- eu não sofro muito. Isso é racional. Eu não É. sofro. Assim, sofro, mas não muito, entendeu? Você acha que Igual o cara que homem é chora. mais racional que a mulher? O homem é muito mais racional que a mulher. Ah, sério? A mulher é muito mais límbica. A mulher está muito mais imersa nas emoções do que no racional. A mulher passa, óbvio, ela vagueia pelo racional. É raro uma mulher mais racional. Eu sou muito mais racional do que límbica, mas é raro. Mulheres, em geral, tá mais no sentimento do que no racional. Eu, por exemplo, meus filhos uma vez estavam correndo à noite, eu tenho 2 filhos, o Tomás estava com 10, a Bia estava com 4. Eles, meia-noite, um correndo atrás do outro. A Bia foi olhar para trás, o Tomás estava vindo, arrumou a cabeça na quina. Abriu a testa e o supercílio. O sangue desceu. Quando ela olha para ele, ela já gritando, berrando, chorando, ela olhou para ele ensanguentado, ele começou a gritar também. Socorro, matei minha irmã. Eu sofria. Vamos lá, põe debaixo da água, vamos enxaguar, vamos ver o tamanho do buraco, vamos levar para o médico, o carro não está funcionando, pede o carro pro vizinho, eu sou a que vai pensar. Quando tudo está organizado, quando tudo acabou, quando as crianças voltaram com a cara costurada, aí eu vou deitar na cama e eu vou desabar. Talvez eu vou precisar até de um Rivotril debaixo da língua. Você faz terapia também? Opa, a vida inteira. É mesmo? Vixe. Você fazendo terapia? É. Quem sou eu se eu não Você fizer, tem um Rodrigão? terapeuta, assim, Ah, e você vê que precisa. faz diferença em você? As piores decisões que eu tomei na minha vida foi quando eu estava fora de terapia. Você precisa ter alguém com quem você estabelece trocas e alguém que te ajuda a enxergar o cenário numa visão de helicóptero ou de drone, né? Mas A a gente- terapia, até pra isso, pra um conselheiro também, todas as atitudes que você vai... Ah, sem dúvida. Quando você está imerso no meio de uma situação, você não é a melhor pessoa para opinar. Alguém de fora vê muito melhor. A gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente não consegue ver tudo, saber tudo. Alguém de fora vê muito melhor, com muito mais lucidez que a gente. Mas e o seu feeling, o sexto sentido feminino? Boa. Isso não vale de algo assim? Vale, mas não basta. Só isso não basta. Suas orações pra Deus, pra te mostrar Só o melhor isso caminho. não basta, ainda é pouco. Tá, mas aí quando você tem lá alguém te ajudando, te mostrando a visão externa, com pensamentos diferentes e não envolvidos nas relações, mesmo assim você ainda é uma profissional da área. Você vira e fala assim, esse cara não tá fazendo o que precisa. Esse é um problema. Esse é um problema. Eu sou extremamente Tá certo. crítica. Então eu brinco assim, por exemplo, eu já estive em igrejas evangélicas, católicas, blá, 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 Aham. palestras. A pessoa me ganha ou me perde nos primeiros 3 minutos. Em Nossa, 3 sim? minutos. Ah, tem gente que é muito fraca. Na terapia também. Se eu sentar e a pessoa me falar meia groselha, não dá pra eu continuar. Assim, aí, nesse ponto, eu fico extremamente irritada. Assim. Aham. Eu não dou conta de gente que não fala coisa que não agrega. Outro dia, um paciente chegou lá, achei muito engraçado. Ele falou assim, é a minha primeira sessão com você. Eu vou te pagar pra você me dizer o que você acha.
Porque todos os psicólogos têm mania de eu contar as coisas e eles perguntar, o que você acha? Eu não quero saber o que eu acho, eu quero saber o que você, profissional, acha. O que eu acho, eu já sei. Ele tá certo. É Você acha isso. que tá certo? É Certíssimo. Mas o psicólogo, ele não tem que mostrar o caminho pra pessoa, deixar ela enxergar. Você se encontrar, Ó, não é eu isso? vou deixar a sua visão mais limpa pra você enxergar o que Rodrigão, tá se ela acontecendo. fosse encontrar o caminho sozinha, ela já tinha encontrado. Se ela te procurou, ela precisa de um direcionamento. E isso eu falo o tempo todo nas minhas redes sociais e na minha terapia. Talvez por eu ter trabalhado em empresa, eu sou uma pessoa que trabalha com indicadores e resultados. Eu acho um absurdo você ficar 2 anos sentado num divã, blá, 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 e alguém te perguntando, fale-me mais, fale-me mais. O que você acha sobre isso? Não é o paciente que tem que achar, quem tem que achar é você que está do outro lado. Você está sendo pago para dar uma opinião e um direcionamento. Eu, nas minhas sessões de terapia, as pessoas vão receber, sim, direcionamento. Eu vou levá-las a pensar, mas elas vão receber direcionamento. Eu acho que as pessoas trabalham com resultado. Ele está te pagando, ele precisa de um resultado, ué. Ele não pode ficar ali desabafando. É porque eu acho que o ato da pessoa falar já é uma autoterapia. Por exemplo, o que a gente tá fazendo aqui no podcast, eu trato que é uma autoterapia pra mim isso aqui, sabe? Eu tô conversando. Teve até uma vez que eu falei com o padre Fábio, o ato de você ir confessar, né? Você sai de lá mais leve, tudo, porque você tá falando. Pela primeira vez, você tá colocando, verbalizando aquilo e colocando pra fora. E isso faz muito bem pra pessoa. E aí, nessa hora, eu acho que o psicólogo, ou o psicanalista, tudo, ele tem que ser a pessoa que vai só direcionando os caminhos. Ó, pra Ele cá, vai pra te cá, dando pra vara, cá, não pra peixe, cá. né? Até que a hora, ué. ó, joga ali, vai te ensinar, mas não- pra você poder pescar a ideia, pra você poder entender a ideia e falar, opa, realmente, eu enxerguei. Só assim que eu acredito que vai ter a solução. A psicanálise é a cura pela fala, né? A pessoa, quando ela vai se ouvindo, aquilo naturalmente vai fazendo com que ela tenha outras percepções. Mas o profissional precisa fazer perguntas ou fazer intervenções que direcione. Eu faço muito isso no consultório. Você está lá me reclamando da sua esposa, porque minha esposa fez isso na noite de Natal e eu fiz isso e me comportei assim. Eu diria, Rodrigão, repete o que você falou e ouça o que você está falando. E aí você repetiria e eu diria, você acha que como esposo, você a acolheu ou você a criticou? E naquele momento, você acha que ela precisava de acolhimento ou de crítica? Eu fui com canalha, velho. Desculpa, nega. Desculpa. Você, É essa demorei. intervenção. você Eu fez com uma colhei, boa ação, assim, eu entendo, assim, eu conheci. demorei a colher ela. Você está entendendo o tipo de intervenção que eu vou fazer? Sim. A pessoa vai se ouvir, mas o profissional precisa fazer intervenções que gerem reações como essa. Você se desculpou e você falou, nossa, eu demorei a acolher. Naquele momento onde ela estourou, possivelmente todo mundo a criticou. Ela não precisava de mais uma pessoa para criticá-la. Tudo bem que ela esteja errada, mas o casamento ele precisa funcionar sobre a ótica da cumplicidade. Eu posso até achar que você está errado, mas eu vou te falar depois. Eu vou agora te dar o braço e vou te acolher e nós dois somos um. Não dá para eu furar seu olho na frente de todo mundo. Para mim, o que sustenta casamento não é amor. Amor faz parte. O que sustenta casamento é parceria e cumplicidade. Eu posso até não concordar que você tenha matado, mas eu vou te ajudar a enterrar o corpo e depois nós vamos discutir sobre isso. Eu te levo na delegacia. Mas eu não posso ser a pessoa para apontar o dedo. Eu escolhi caminhar com você minha vida inteira. E aí, se eu tenho aqui do meu lado um torturador, eu tenho um problema. Ué. Mas e se a pessoa, assim, a pessoa tem reiteradas decisões e ações que você já pontuou, que você já participou com elas que não são as melhores? Como é que fica essa relação? Você entende? Porque numa festa, na frente, no caso ali, parece que era na família dela, mas pode ser dentro da sua família, que são pessoas que você também gosta, que você também se preocupa. Ela falha constantemente. Não tem uma hora que você tem que dar um basta e falar assim, não, eu não quero mais isso. E o basta vai partir da seguinte perspectiva. Nós já conversamos algumas vezes, já aconteceram algumas vezes, eu já te acolhi. Mas você insiste nesse comportamento. Talvez você concorde com esse comportamento. Como eu não concordo, se acontecer de novo da próxima vez, eu me retiro e saio. Beleza. Eu não vou mais participar, porque você não não... tem um confronto direto, então. Você não quer mudar esse comportamento. Você está achando que você tem que ser reincidente nele. Eu estou te oferecendo ajuda. Eu já te acolhi. Mas você insiste. Se você insiste, possivelmente você concorda. Como eu discordo, eu me retiro. Entendi. O Eduardo está aqui com a gente
E ele pediu para te perguntar se o reptiliano, o límbico e o neocórtex. límbico e o neocórtex, se eles são derivações do temperamento das pessoas. Você tem alguma relação com o temperamento? É. Tem. Eduardo Montanari. Tem sim, tem relação com o comportamento. Quando você vai estudar, por exemplo, aqueles comportamentos colérico, melancólico, sanguíneo, isso foi um estudo que derivou da neurociências. O colérico está muito no reptiliano. O melancólico está muito no límbico. Tem gente que é tristinho por natureza, já percebeu? Já. A pessoa ouve uma música, ela fica borocochosinha, tudo. Ela tá ali no comportamento que ele tá perguntando, que seria o melancólico, e que, lendo pela neurociência, seria o límbico. Pessoa que tá muito no límbico, imersa no límbico. A idade muda muito as pessoas. Por que eu tô te perguntando isso? Porque como Boa. a gente vê pessoas com uma idade maior, muito mais emotivas, às vezes por falar uma frase, de lembrar um momento, começarem assim, a terem lágrimas. Olha como é lindo, por isso eu sou apaixonada por neurociências, neuroeducação e daí pra frente. O que é o Alzheimer? O Alzheimer é o cérebro que começa a murchar. Uma explicação bem rasa, mas é isso. O cérebro começa a murchar, diminuir. E aí essas áreas que vão se encrudecendo, que vão se diminuindo, a pessoa vai perdendo a questão do esquecimento, fala e daí pra frente. Só que mesmo quem não tem Alzheimer, o nosso cérebro tende a ir murchando, como um maracujá. Por isso o presidente Lula bateu a cabeça e dias depois ele fez um aneurisma, uma bolha. O cérebro do idoso ele está mais solto, mais bambo dentro da calota craniana. Na nossa idade, o nosso cérebro e a nossa calota estão grudados. Certo. À medida que o cérebro murcha, ele está mais solto. Então qualquer pancada na cabeça do idoso, ele pode fazer um hematoma, como aconteceu com o presidente, porque o cérebro bateu na calota craniana. O idoso, como o cérebro vai murchando, e a última camada do cérebro é o neocórtex, como o cérebro vai murchando, o idoso perde neocórtex. Então ele fica menos racional, mais límbico, mais reptiliano. Então o velho, ele te ofende com mais facilidade, ele xinga com mais facilidade, ele tem menos paciência, ao mesmo tempo ele é mais chorão, ele com os netos, ele é muito mais amoroso. Tem um ditado que diz que vô é cavalo bravo que filha mansa pra neto pular. E é verdade, uai. Seu pai era bravo com você, mas com os netos ele é amoroso. Aí você fala, se fosse eu, você me batia. Ele fala, eu nunca te bati por isso. Você nunca apanhou por isso. Então o idoso, ele vai perdendo a racionalidade, ele vai ficando mais límbico, mais reptiliano. É natural. É natural. A gente vai ficando assim, mais bobo. Você sabe se tem alguma coisa que ajuda a gente a não murchar o cérebro? Se são atividades, sei lá, trabalhos que a gente pode fazer para manter ele... Trabalho, leitura, suplementação. Aí os médicos vão dar uma aula sobre isso. Mas especialmente aqui como neurocientista falando, leituras, jogos, isso que as pessoas prescrevem aí no dia a dia é bem verdade. É isso Quanto mais... O cérebro, ele se aproxima de uma musculatura. Ele não é um músculo, mas ele se aproxima. Os neurônios, eles estão em formação o tempo todo. É uma das poucas células no nosso corpo que não param nunca de aumentar. Então, a gente está tendo uma criação de neurônio o tempo todo. Então, quanto mais atividades eu tenho, maior a minha formação neuronal e maior a minha capacidade de estender essa minha memória, esse meu racional por mais tempo, por mais anos. Caraca, é porque assim, eu imaginava, e eu não sei de onde veio essa informação, geralmente são vozes que vêm da minha cabeça, isso aí. Que eu sei que os neurônios, eles morrem. Morrem. Mas então eles são substituídos, na verdade. Eles estão em formação o tempo todo. O que acontece quando morre, você tem uma grande perda, é por alguma situação acidental. Seja ela física ou química. Sim. Então, por exemplo, químico, droga, por exemplo. A gente sabe que ele está derretendo rapidamente. Exatamente. Exatamente. Mas um usuário de droga que usou drogas por muito tempo, lógico que ele foi perdendo a capacidade que ele tinha ali de percepção até da realidade. Se ele para com o uso de drogas, ele pode revitalizar, o cérebro dele volta a ficar com um potencial bacana? Depende do tempo que ele usou, do quanto, da incidência, aí tem toda uma análise. Pode, a depender, pode. A depender. Depende muito do uso, da frequência, da quantidade, aí tem questões. É porque porque eu tava pensando em alguma coisa, sabe em que sentido? Por exemplo, eu sei que, por exemplo, a testosterona, se você para de produzir ela por um tempo, depois o corpo por si só para de produzir eternamente, você não consegue recuperar mais. Só por reposição. O neurônio não, né?
O neurônio, ele você vai tendo uma multiplicação, claro que muito pequena. menor. Aham. Se você pegar uma criança, ela tem uma multiplicação, como todas as outras células do corpo, né? Você pegar uma criança, ela está em altíssima formação neuronal. Se você pegar um adulto, isso está bem mais diminuído. Por isso que quanto mais você perde na idade adulta, menor sua chance de recuperar. Sim, mas se eu não perco muitos, então eu posso terminar com um velho aí, brilhante. Se você exercitar os que você tem, né? Não pensei em mim nessa hora, mas em algumas pessoas deve ser possível isso aí. Trabalhar as áreas do cérebro, né? Neuroplasticidade do cérebro, ela faz. Exatamente. O Rodrigão falando de neuroplasticidade. Exato, né? Einstein é um velho que tinha, né? Se E não manteve só ele, melhor, mas né? vários outros, né? Você sabia que se Einstein existisse hoje, pesquisas realizadas e testes aplicados, Einstein teria um diagnóstico de TDAH. Eu já ouvi falar Ele teria isso, os dois, não era? Autismo e TDAH. Teria os dois. E aí as pessoas no último podcast fizeram todo um burburinho, né? Os haters. É um absurdo que essa mulher tá falando. Sério? Eu não... Muito... Oh. Eu não fiz apologia a bater e eu nem desmereci os diagnósticos e tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas. Eu tenho dezenas de pacientes autistas e TDAH, crianças e adultos. Eu já diagnostiquei TDAH em adulto autismo em adulto com 32 anos. Adulto que já foi em vários médicos, em vários profissionais. Na primeira sessão, eu falei, já falaram com você sobre autismo? Não, nunca. Estou desconfiada, vamos fazer o diagnóstico. Eu não tenho nenhum preconceito sobre esse diagnóstico, nenhum desses diagnósticos. O meu preconceito é com a hiperdiagnose. Hoje existe uma indústria, uma fábrica de diagnósticos, e eu vou falar sobre isso para o resto da minha vida. A grande ou um número imenso de pessoas são diagnosticadas, e aí a gente vê outdoor, por exemplo, em Uberlândia, isso é lamentável, de profissionais da advocacia. Se você é autista, tem síndrome de não sei o quê, de não sei o quê, não sei o quê, me procure no meu escritório, eu vou conseguir para você desconto de PVA, desconto de não sei o quê, desconto de não sei o quê. As pessoas que têm esse diagnóstico, elas têm uma série de benefícios. Por que existe uma hiperdiagnose? Para que as pessoas usem desses benefícios. E quem precisa realmente cai no ridículo. Mas você acha que tem uma fraude nisso daí, então? Se a gente refazer aí esses diagnósticos com outras pessoas, pode ser que... Eu não vou generalizar, Rodrigão, eu vou falar por mim. Pela abordagem que eu já tive de laboratórios, de profissionais de medicina e de próprios pacientes pedindo que eu facilitasse um diagnóstico. Então, interessante para algumas porque pessoas. você sabe o que acontece, Robertinho? Quem tem realmente precisa disso tudo. E aí a gente tem que levantar a voz a favor dessas pessoas. Quem realmente é autista, quem realmente é TDAH, merece e precisa desses benefícios. Só que essas neuroatipias estão caindo no descrédito por causa de diagnósticos que não são reais. A minha fala não é contra quem tem de verdade. A minha fala é contra o excesso que beneficia quem não tem e tira o direito de quem realmente tem e faz cair no ridículo quem realmente tem e precisa. A minha fala é nesse sentido. Isso é saúde, é o que você falou. Você pega uma pessoa que tem um quadro desses, ela vai ter o benefício, ela merece o benefício. Só que o sistema não vai dar conta de alimentar todo mundo. E o cara que está usando isso da forma errada, ele está realmente atrapalhando ou tirando a oportunidade de quem precisa de verdade. E daqui a pouco vai ter um deputado que vai entrar com um projeto de lei que vai retirar esse benefício. Sim, não. Porque nós vamos ter 30, 40% da população. O benefício ainda está ativo. Exatamente. O benefício está ativo, mas tem que comprar. Não, você tem que esperar um ano agora, porque tem inflado o processo. Exatamente. Não tem como gente que pega mundo. diagnóstico só para ter uma receita médica ali e tomar. Quando a Ritalina foi lançada nos Estados Unidos, a Ritalina é um remédio pós-guerra. Ela foi lançada para estresse pós-traumático, dos pilotos que jogavam bombas em cima das cidades e viam as pessoas pegando fogo, incendiando pelas ruas. Eles voltavam do pós-guerra com estresse pós-traumático. A Ritalina surge nesse contexto. No primeiro ano em que a Ritalina nos Estados Unidos é prescrita para pacientes com TDAH, em larga escala, qualquer pessoa podia tomar Ritalina, nós tivemos 100 mil diagnósticos nos Estados Unidos, no primeiro ano. No segundo ano, 1,5 milhão de diagnósticos. 15 vezes mais. Então, nós estamos falando de uma indústria farmacêutica que cria o diagnóstico primeiro e vende o remédio depois. A Ritalina, ela melhora o foco do TDAH? Sim. Tipo o que o Venvance faz. Exatamente. A Ritalina é o antecessor ao Venvance.
Ah, tá. E depois melhoraram a droga e aí hoje tem o Bevance. Depois veio o Concerta, que é uma Ritalina com a dose aumentada e de diluição maior, de longa duração durante o dia. E depois vem o Venvance, que é o último lançamento, que é caríssimo, que hoje nas farmácias as pessoas assaltam para levar a Venvance e o Ozempic. Eu vi um cara comprando Bevance pra parar de usar cocaína. É porque o Venvance, ele sai a partir da formação da cocaína, ele é uma anfetamina. É. Então ele acaba fazendo esse jogo aí. Tem Aí, gente tipo que usa assim, ele fala, Venvance pô, recreativo. Eu tirei meu vício da cocaína, tô viciado no Bevance. Eu tava tomando 4 caixas de Bevance por mês. Caralho. E ficando loucão com o negócio. Ou seja, substituiu o vício, continua viciado. É um Continua viciado do viciado, mesmo né? jeito. Será que tem jeito de desmamar um cara Você já desse? tomou Venvance? Nunca. A sensação... Você já tomou, já? Eu já. E aí? A sensação é fantástica. Você não fica com medo de experimentar isso, não? Eu experimentei porque eu precisava entender o que era o hiperfoco. Não estou fazendo apologia a experimentar e nem acho que a gente tem que experimentar tudo. Mas numa situação eu precisava estudar. O Venvance é uma medicação de uso ali, que pode ser só ali, depois você não precisa usar mais, igual um antidepressivo que você vai ter que tomar. Você pode usar pontualmente. E aí eu perguntei para um psiquiatra amigo meu, ele falou, pode tomar, você vai ter um foco para esse estudo, para essa prova. A sensação que você tem é que você é um super-herói. Você tomou durante um tempo, então. Você sente que você é um super-herói. Você acha que o seu cérebro tá dando o melhor que pode existir. Tudo que nós falamos aqui nesse podcast, você vai saber de cor. Você vai dar essa aula aqui que eu dei de cérebro trino. Você vai responder todos os seus e-mails em 1 hora, que você demoraria o dia inteiro. Você vai ter uma lucidez fora do comum. Você vai ter um foco fora do comum. Quanto tempo você ficou tomando Bevance? Eu tomei acho que 1 semana, foi o tempo que eu precisava fazer essa prova. É. E aí depois, tranquilo, você não... Você tira, não tem problema nenhum. Você não sentiu necessidade. Nada. No Você outro conseguiu fazer o desmame fácil. Nem tem desmame, é como um sorrisal. Você toma quando seu estômago tá ruim, se amanhã seu estômago não estiver ruim, você não precisa tomar sorrisal. Esse cara que tá comprando 4 caixas por mês não consegue Ele fazer viciou isso, não. na sensação, porque a sensação é fantástica. Mas não te deu vontade de estudar mais, não? Mas eu já ouvi falar que você, como neurocientista, tem formas de você treinar o seu cérebro pra você ficar eficiente nessas atividades sem uso de Bevance, né? É porque, na verdade, né, tem a dopamina, que é um neurotransmissor muito fantástico. E aí, esses coaching da internet vão falar muito em desafio dopaminérgico, exercício dopaminérgico. A dopamina é esse neurotransmissor que vai te dar essa sensação de foco, de potência. É um pouco daquilo que a gente experimenta quando você faz um exercício físico. Ou quando você faz um propósito durante todo o dia. Eu vou fazer dieta, eu vou fazer exercício, eu vou correr, eu vou comer bem, eu vou tratar bem as pessoas. E aí no final do dia você vê que você fez tudo. E aí você tem aquela sensação de, cara, eu sou foda, eu consegui. Esse é a descarga dopaminérgica. Que ela mas não chega nem próximo do que uma droga sintética vai te provocar, né? E aí nós estamos falando que é óbvio, isso é sintético. Não, vou te falar uma técnica, por exemplo, de eficiência. Porque eu acho que as pessoas, elas não sabem estudar. E aí por isso não tem eficiência e acaba recorrendo a esse tipo de droga. Né? Mas sei lá, eu comecei a ler algo e depois que eu leio eu medito sobre aquilo. Eu nunca tinha feito isso na vida. Então tipo assim, eu li um capítulo do livro aqui, acabei de ler 1 hora no máximo, aí eu sento ali e fico uma meia hora ali, pensando no que eu li. É uma forma de concretizar no seu cérebro e né, deixar aquele conhecimento mais enraizado. Mas é porque o seu cérebro... Você me explica. Bom, isso aí, você aprendeu no Caravela? No Caravela. Cara, é bom isso aí, hein? Isso aí eu não sabia esse método. Eu também não. O seu cérebro está ajustado, o seu cérebro é um cérebro funcional. O cérebro do TDAH falta neurotransmissor. Então, o meu paciente TDAH, ele fala assim, André, eu leio uma página, quando eu vou pra página 2, eu não sei o que eu li na 1. Não, no TDAH eu concordo, tem que não tem ter, jeito. Né? Quando o diagnóstico é bem dado, a pessoa... A gente tem um amigo que a filha dele tem, depois que começou a tomar Bevance, pô, a menina na escola virou outra, né? Virou outra pessoa na escola. Então, você vê que realmente é necessário. Mas tem gente que acaba recorrendo a esse tipo de droga... é a droga da inteligência, vai te deixar super-humano. Não é. E aí o cara não precisa, vai lá e toma. Ela é pra quem falta, ela não é pra quem tem. São os atalhos. A pessoa vai lá e busca como atalho. Né? Sendo que você tem outras formas, você pode trabalhar, né? E conseguir consolidar seu a mesma potência, com certeza. Sim. Toda medicação e tudo que entra no nosso corpo que é sintético é por ausência, não é pra suplementar.
Não é para ir além, é porque você tá faltando, é igual insulina. Só toma insulina quem falta insulina. Você não vai tomar Venvanse se você não falta dopamina. Você conseguiu esse recurso aí sem Venvanse, porque você já tem dopamina. Você só direcionou. Tem drogas mais potentes hoje? Agora, o que saiu de mais foda, assim, de... Não tem mais potente, tem similares ao Venvanse. Mais potente, não. O Venvanse é o último grande lançamento. O que é colateral? Porque todo medicamento tem um colateralzinho ali, não tem não? Uma coisa secreta. Um efeito colateral? O efeito colateral do Venvanse é exatamente muito parecido com o efeito colateral da cocaína. É a queda de performance que você tem. Então, você vicia na performance. Esse é o colateral. Você fica... No outro dia, você fala, nossa, mas... Cadê aquilo tudo? Né? Cadê aquilo tudo? É quase uma dependência psicológica. Você gosta muito do efeito. Você se apaixona pelo efeito. O que você percebe, assim, o que é o caso mais comum das pessoas te procurarem lá? O que é que você mais trabalha hoje? No consultório, educação de filhos, valores, família. Você gosta de falar disso também, né? Eu gosto. Talvez por ser um tema que eu atuo muito e que eu vejo, assim, que funciona. E talvez por que eu gosto? Talvez até por essa minha linha de ter entrado no convento, enfim. Hoje, quando você faz uma pesquisa, por exemplo, nas colônias penais do Brasil, 70% das pessoas que estão presas vêm de famílias desestruturadas. E aí esse número me fala muito, que a gente precisa atuar em família. A gente precisa fazer com que as famílias retomem a sua estrutura. Se nós tivermos famílias melhores, nós temos sociedades melhores. Então, talvez por isso eu goste tanto desse assunto, porque eu acho que, de certa forma, eu presto um serviço à sociedade quando eu ajudo uma família a estar mais funcional. Mãe no lugar de mãe, pai no lugar de pai, filho no lugar de filho, cada um no seu lugar. Você já buscou entender a causa? Por que as famílias hoje estão sendo destruídas? As famílias estão sendo destruídas por alguns fatores. O primeiro delas é cada um não saber o seu lugar. O fato de você ser amigo dos seus filhos não prescinde a paternidade. Amigos, eles vão ter vários. Pai, ele só tem você. Então, se o seu filho não souber te ter como amigo, seja só pai. O ideal é que você seja pai e amigo. Mas se ele não conseguir entender isso, seja apenas pai. Porque você é o único pai que ele vai ter. Então, falta... lucidez nos papéis. Quem manda na casa é pai e mãe. Filho não tem privacidade. Pai que não sabe senha de celular do filho está errado. Filho não tem privacidade, só tem privacidade quem paga por ela. O celular é seu, a conta é sua e o filho é seu. Então você tem que ter acesso ao celular dele, sim. Eu acho que todo pai e toda mãe sabe disso que você tá falando. Sabe, mas não consegue fazer, né? A grande maioria. Eu não sei, eu acho que é um medo, sabe? Que a liberdade... Você tem que dar, sei lá... deixar seu filho viver o mundo dele. Eu acho que existe um medo, assim, sabe? Do pai e da mãe falar, pô, eu não vou ser tão rígido. Porque lá na frente, pode ser que meu filho vai usar droga... e ele não me conte. Então eu preciso ser amigo dele. Pode ser que lá na frente meu filho se envolva com um bandido e ele não me conte. Então eu preciso ser amigo do meu filho. Hoje eu vejo pais com uma preocupação muito maior em ser amigo do que ser pai, porque pra ele já é pai. Então agora pai, o foco... Pai já é, né? Pai eu já sou de todo jeito. Biologicamente ele já é pai, né? Mas ele precisa buscar agora esse coração, essa amizade, pra evitar problema no futuro, né? Então, assim, muitos pais fazem isso. Você sabe qual que é o grande medo dos pais, Rodrigão, atual, da nossa geração, minha e sua, não dos nossos pais. O medo dessa geração de pais agora é não ser amada. Nós não queremos corrigir os nossos filhos porque nós temos medo de não sermos amados. Os nossos pais não queriam ser amados, eles queriam ser respeitados. Eu não quero ser amado por meus consequência, filhos, eles eram amados. Só se ama a quem se respeita. Nós queremos ser amados, por consequência, não somos respeitados. Você quer ser amado pelos seus filhos? Eu quero ser respeitada. Se eles me amarem, também tá ótimo. Uma vez meu filho queria comprar uma moto. Mas quando eu fizer... Eu quero comprar uma moto. Quando eu tiver dinheiro, eu compro. Falei, você não vai comprar. Então, quando eu fizer 18 anos, eu compro. Falei, pra mim não muda nada quando você fizer 18 anos. Enquanto você morar dentro da minha casa, quem manda sou eu. Aí ele virou as costas e falou assim, fala isso tudo e ainda quer depois que a gente a ame. Eu falei, volta aqui. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Eu não preciso do seu amor.
O amor é uma decisão. A gente decide amar. Eu decidi te amar do jeito que você é. Você lá pra frente vai tomar a decisão de me amar ou não. Eu abro mão do seu amor, mas eu não dispenso o seu respeito. Enquanto você estiver dentro da minha casa, você vai me respeitar, sim, porque aqui dentro da nossa casa nós vivemos numa comunidade. E nós precisamos fazer o que é bom pra todo mundo. Você sabe que até hoje meu pai não deixa eu comprar uma moto? E ele está certo. Eu acho que depois que ele morrer, eu ainda vou continuar Você obedecendo. imagina esse homem de 2 metros espatifando no Uma chão. moto. Não, É? e outra coisa, o pai dele não deixa ele comprar uma moto, ele é um homem de 2 metros, um gigante, teoricamente, mas você não conhece o pai dele, né? O pai dele é desse tamanhozinho. Mentira! E ele vai assim, não vai comprar não. E ele obedece. Tem que... Vai. Seu pai era duro com você, Rodrigão? Sim, meu pai sempre foi... Justo, né? É, justo. Meu pai já me deu umas surras bem merecidas, assim, já me bateu de corda, já me bateu de corrente. E qual que é né? seu sentimento por ele? Eu respeito demais meu pai. Você ama? Amo meu pai. Meu pai nunca me bateu à toa. Tá vendo? Meu pai nunca me bateu à toa. Eu já esqueci. O seu pai, surra, né? Tinha o umas seu que eu pai podia com ter todo dado. esse comportamento, ele fazia isso para que você o respeitasse. Sim. Consequentemente, você o amou. Só se ama a quem se respeita. Os filhos atuais não respeitam os pais, porque os pais se tornaram adolescentes babacas, Sim. que ficam querendo fazer o tempo inteiro a vontade dos filhos. Adultos idiotizados. E eu vou te falar, meu pai foi forte, que quando eu entendi que doía mais nele do que em mim, aí eu comecei a judiar dele também. Entendeu? Eu sabia que tava doendo nele. Filha da mãe. Eu sabia que tava Não, doendo eu muito sei, mais nele. Aí essa eu jogava cara, na velho. cara. Olha aqui o que você fez. Olha aqui, você marcou. Ué. Olha aqui. Que isso, esse tipo de violência não só pode, ele, não. Você mandava pra família, Eu mandava velho, pra é família, foda. mandava pra todo mundo. Mostrava que, ó, meu pai me bateu de corda. Mentira! De corda. Me deixou hematoma, tudo. Mas você não devia estar rezando, não. Não tava, Não. não tava, não. Fiz muita merda. Eu apanhei merecido. Mas eu, ainda assim, Você eu fui jogou carrasco forte, com meu é. pai. Fui carrasco com meu pai. Eu não faço apologia à surra, à pancada. Eu, particularmente, nunca bati nos meus filhos. Ou pouquíssimas vezes tive que fazer uma correção física. Minha filha tá aqui no estúdio, eles estão confirmando se é verdade. Pouquíssimas vezes eu precisei fazer uma correção física. Eu não faço apologia. Agora, apologia a limites eu faço. Apologia à autoridade eu faço. Autoridade é diferente de autoritarismo. O pai não tem que usar de autoritarismo, mas ele tem que usar de autoridade. Filho precisa obedecer pai e mãe. Aonde acaba a autoridade, vira autoritarismo. O autoritarismo é quando você passa no excesso. Quando você não respeita que, apesar dele ser seu filho, ele é um ser humano. E um ser humano com vontades, com cérebro, com necessidades. Quando eu extravaso esse limite do humano, aí eu estou... É autoritarismo. Por Autoridade exemplo, é respeito. Por exemplo, as crianças, principalmente as de hoje, elas têm menos vontade de atividades físicas, a grande maioria. Você vira e fala assim, ó, eu quero que você vá aí treinar qualquer esporte, sei lá, Eles não gostam. Eu vou te falar assim, um exemplo nítido. Meu irmão tem um filho, ele colocou no futebol, punha lá, o menino ficava andando na quadra. Quantos anos tem um menino? Na época tinha uns 9 para 10, 11 anos. Ah. E ficou, até ele tirar. Falou assim, Albertinho, não adianta. E Ele antes não disso, corre. o menino fazia o quê? Não, ele tentou, por exemplo, natação, não deu certo. É um menino zero esporte. Mas desde novo ele Desde tentou? novinho. O menino é muito inteligente, é o clássico nerd, tudo estuda sem ninguém pedir. Mas esporte não existe pra ele. Ele não gosta. Ele não se sente bem no lugar do atleta ali. Mas é importante. É, atividade E física. aí eu tenho que ser autoritário? Você vai ter que usar de autoridade. O exercício físico, ele é uma necessidade. Quando meu filho tinha 9 anos, ele fazia futebol. Aí a turma toda do futebol ia pra Peneira de São Paulo. Ia fazer uma viagem pra ir lá pra São Paulo fazer peneira. Mãe, eu posso ir na Peneira de São Paulo? Eu falei, não, meu anjo, vai não vão gastar dinheiro com isso não. Ué, mas por quê? Eu falei, porque você é ruim de bola, ué. Sério, eu sou ruim de bola? Eu falei, você é péssimo, amor. Ué, e por que eu faço futebol então? Eu falei, porque você tem que fazer atividade física, ué. Mas você é ruim, meu filho, deixa eu te contar. Frustrou o menino. aí. Zagueiro. Falei, deixa eu te contar uma coisa, meu filho. Na nossa família, bola e viola, esquece. Esse negócio é caneta. Eu traumatizei o menino, Rodrigão. Então, aí. Não existe educação sem trauma. A palavra trauma vem do grego talmazém. Sabe aquele pauzinho que você colocava numa árvore quando ela entortava? Aí você punha um pauzinho e amarrava com arame? Sim. Aí a árvore entortava pro outro lado. Você punha um pauzinho e amarrava com arame. Quando a árvore crescia retinha, você retirava os arames. O que tinha ali onde Tudo estava o arame? marcado.
marca. O trauma é aquilo que eu promovo para que a coisa vá no rumo certo. Talmazen, marcar para colocar na posição correta. Não existe educação sem trauma. Por que não existe educação sem trauma? Porque somos pessoas imperfeitas criando pessoas imperfeitas. Ninguém me ensinou a ser mãe, eu aprendi com os meus filhos. Ninguém ensinou eles a ser filhos, eles estão aprendendo comigo. Então, naturalmente, nós vamos nos marcar juntos. Mas o importante é que a árvore cresça para cima, para o alto. Mas você não pode buscar conhecimento para não precisar errar de novo? Por mais conhecimento que você busque, você vai errar. Você vai concorda? errar. Tipo, né? Vou me preparar. Eu Vou entendo, ler, assim. Vou ler aquele livro do Isamitiba lá. Eu acho que a paternidade, a maternidade, ela pode ser diferente de várias formas, né? Tem Ela é várias diferente, metodologias, né? A gente conversou com a Psimama. Eu não consigo fazer o que ela faz. Eu acho quase impossível. Mas ela garante, se você estudar a metodologia dela, você vai educar seu filho com conversas, com... Ela garante isso daí. Ela tem sucesso, ela né? tem sucesso no que ela faz. Com isso. Né? Eu não consigo. Eu não consigo. Mas ela já falou que ela dá uns gritos, né? Ela me convenceu que ela consegue. Ela me convenceu que ela consegue. Eu não consigo. Mas ela consegue só estudando muito, se preparando muito. Mas ela consegue sem frustrar... Porque o ser humano, aí eu vou recorrer à neurociência e à psicanálise. A frustração ela é necessária para o ser humano. Uma criança que não é frustrada se torna um adulto que não é frustrado. Um adulto que não é frustrado, ele comete, por exemplo, feminicídio quando a namorada termina com ele. Porque ela não quis ele. E aí ele ficou frustrado pela primeira vez na vida. A educação passa pela frustração. Mãe, eu quero isso. Não vai ter. Não, mas eu quero. Então agora você vai sentar e ficar quieto e pensar no que você está fazendo. Porque eu já te disse que não e é não. E você não tem condição de entender o porquê não. Mas nesse momento é não, porque não. Não porque não tem que ser usado. O não porque não tem que ser usado. Como é que você vai explicar para uma criança de 3 anos que ela não pode atravessar a rua? Como que você vai explicar? Trânsito, lei de trânsito, violência urbana, como que isso cabe no cérebro de uma criança de 3 anos? Ela não tem maturidade para entender sobre isso. Então o não porque não, ele é maravilhoso. Se eu fizer isso com um adulto, por exemplo, com a minha esposa, pode ser ainda, ela já é adulta. Não porque pode. É sim, porque não é não. Vamos, né? Não. Não, porque a sua esposa já tem toda a maturidade do cérebro dela neurológica, ela consegue pensar. Aí abuso. Olha o Robertinho querendo ser tóxico, Rodrigão. Não, só para saber que eu poderia usar. Vai que, né? Não pode, sim, não é não, pronto, acabou. Criança não, em alguns momentos. Já tem condição de entender. A minha tem 17. Aí eu vou numa festa rave. Não vai. Por quê? Porque tem isso. Isso não combina com a gente, nem com a educação que você recebeu. Você vai colocar sua vida em risco por isso. Aí ela tem condição de absorver. Aí não é não porque não. Mas uma criança de 3, de 5, o que ela dá conta de absorver? Você dá na medida do que ela dá conta. Não deu conta, não porque não. Mas você não acha que uma hora sua menina vai fazer alguma coisa escondida assim? Pra fugir desse não? E ela pode fazer, desde que ela abraça as consequências, ela até deve fazer, eu acredito. Acho que ela faz, não. Mas ela vai abraçar as consequências. Eu falo com ela, nós estamos juntos daqui até o fim do mundo. Desde que eu esteja junto, inclusive, nas suas decisões. Agora, aquilo que você decide sozinha, você abraça sozinha. Aí eu não tô com você, não. Aí você tá sozinha. Aí, sorte sua. Não tá, né? Não tá sozinho, isso que eu ia falar, assim. Eu não quero estragar a educação, não, assim. Até porque ela pode assistir isso depois, né? Ela não tá vendo, mas ela pode ver depois. Não tá. Não tá, assim, nunca tá, né? A gente nunca deu. Né? Mas a gente tem que usar a força da persuasão, né? E no primeiro momento, apesar dela não estar sozinha, é importante, então, que você deixe ela viver sozinho. Não é isso? É isso aí. Ela vai fazer, ela errou, você vai falar, opa, eu não estava participando, então agora você dá seu pulo aí. Mas de certa forma, Rodrigão, em certos aspectos a gente está sozinho sim. Eu falei isso muito o dia que meu filho fez 18, que é meu filho homem, né? Eu falei pra ele, a partir de agora, até criminalmente, quem responde por você é você. Verdade. O máximo que eu posso fazer por você agora é chorar. Não, você pai e mãe, até certo ponto, aplaude. De certo ponto pra frente, ou chora ou aplaude. Sim. Vai chegar num momento da sua vida dos seus filhos que o máximo que você vai poder fazer é chorar e ajudar a catar os cacos. Então, de certa forma, fica sozinho. Você falou da sua menina aqui, e eu vou perguntar agora, porque senão depois eu esqueço um monte de ódio. Eu sei que, em especial, você já contou do acidente dela, quando ela, né, arrebentou o rosto na quina da parede,
Mas isso não foi o pior. Teve um momento dela de 8 anos que esse sim foi uma história diferente, né? Ela teve uma pneumonia com 6, na verdade, né? Ela Com teve 6. uma pneumonia grave e a pneumonia evoluiu para um pneumotórax. De tanta infecção, demorou para diagnosticar. O pulmão dela rompeu e todo o líquido pulmonar caiu no abdômen e aí ela teve uma septicemia. Ficou 45 dias no UTI e ficou desenganada na UTI. Por conta dessa septicemia. E aí foi realmente o momento mais punk aí da história toda. Porque você relatou pra gente da última vez aqui um milagre seu. Mas do que eu fiquei sabendo do caso dela, talvez seja um milagre ainda maior. É um milagre e é o poder da superação, né? Eu acho que o grande milagre da história da Bia é a própria Bia, né? É difícil falar isso sem emocionar. Ela lutou pela vida dela. E o médico falou muito isso pra mim. Quando ela entrou pro centro cirúrgico na última cirurgia, pra você ter ideia, o pulmão da Bia, ela perdeu 100% de um pulmão, 70% do outro. Imagina um mamão mofado, podre, e você vai pegar esse mamão e vai retirando as partes estragadas pra ver o que aproveita no mamão ou na fruta. Ela entrou pro centro cirúrgico pra fazer isso, uma decorticação de pulmão. O médico falou, André, te explicando na prática, eu vou pegar o pulmão dela e eu vou cortando tudo que não presta. E eu vou deixar só o que presta. Caramba. Vamos ver se sobra alguma coisa. Eu falei, doutor, qual que é a chance do senhor me devolvê-la viva daqui 1h30 após essa cirurgia? Ele falou, infelizmente, só de 10%. Eu tinha uma criança de 6 anos deitada em cima de uma maca que já pesava 19 quilos. O braço dela estava dessa finura. Ela pouco falava, ela ficava dias sem se comunicar, porque ela não tinha forças para falar. E dos episódios mais marcantes é que na primeira noite de UTI, a Bia nunca tinha dormido fora de casa, até 6 anos. Na primeira noite de UTI, a hora que deu 10 horas, os enfermeiros vieram e disseram, vambora, mãezinha. Eu falei, como assim vambora? Você tem que ir embora, das 10 da noite às 10 da manhã, as mães não ficam na UTI, né? Na UTI. Eu falei, moça, a UTI mas... não fica, né? Não fica. Falei, moça, mas ela nunca dormiu fora de casa, ela nunca dormiu sem mim. Não, mas vai ficar tudo bem. Fica tranquila que vai ficar tudo bem e tal. E eu fui lá despedir dela. Ela falou, mamãe, mas por que você vai embora? Eu nunca dormi sem você. Falei, minha filha, porque eu preciso. Eles mandaram que eu vá embora, não tem jeito da mamãe ficar. Tá vendo como você explica e a criança entende? Entendi, mamãe. Mas você vai pra casa, você vai conseguir dormir? Eu falei, minha filha, como que eu vou conseguir dormir imaginando que você está no UTI? A mamãe vai passar a noite, mas dormir a mamãe não vai. Ela falou, então faz assim, fica aí de fora. Só de eu pensar que a senhora tá lá na porta do hospital, eu vou ter mais força pra lutar. Ela ficou 45 dias na UTI, eu fiquei 45 dias dormindo ou sentada na escadaria do hospital. Eu não fui em casa pra tomar banho. As pessoas levavam vitamina pra mim, minha cunhada batia whey com vitamina, levava pra mim. Eu perdi 15 quilos durante o tempo que ela ficou na UTI. Eu não ia porque a minha consciência não me deixava. E ela lutava muito com a vida. E eu chegava na UTI, as enfermeiras falavam assim às 10 horas da manhã, André, é uma dó. Ela passa a noite inteira perguntando, minha mamãe tá lá de fora? Quando eu chegava 10 horas, eles davam banho nela, ela dormia o dia inteiro, porque ela não tinha dormido à noite. Porque ela sabia que eu estava lá. E aí, nessa cirurgia, o médico falou, olha, vocês podem levar ela para o centro cirúrgico, você e seu esposo, nós vamos arrumar e vamos colocar na maca, a enfermeira vai com vocês, mas vocês podem ir até a porta para se despedirem dela, porque talvez ela não volte viva. Falei, doutor, qual é o sinal quando o senhor sair da cirurgia? Ele falou, olha, como ela vai ficar com muito pouco pulmão, nós vamos entubar, vamos entubar ela, vamos tirar, limpar o que tiver que limpar. E vamos extubar. Quando eu extubar, eu vou falar para a fisioterapeuta e eu vou contar até 5. Quando eu tirar o tubo, sua filha tem 5 segundos para voltar a respirar com o restinho de pulmão que ela ficar. Se ela não respirar, eu dou o sinal, a fisioterapeuta entuba de novo. Se ela sair entubada, vocês podem já organizar, porque ela vai virar óbito em 24 horas. Ela precisa sair sem tubo. A traqueia dela não suporta mais tubo. Falei, ok, então o sinal é esse, ela tem que sair sem tubo. Fomos deixá-la na porta do centro cirúrgico, meu esposo não aguentou, ficou muito emocionado, foi embora, saiu, fomos só eu e a enfermeira. Quando eu cheguei na porta do centro cirúrgico, e por isso eu falo, o grande milagre é a Beatriz, ela é o milagre, porque ela lutou muito pela vida dela. Quando nós chegamos na porta do centro cirúrgico, a enfermeira de dentro do centro cirúrgico puxou a maca, e eu empurrei a maca. Quando eu empurrei a maca, ela levantou a mãozinha. Aí eu falei pra enfermeira, espera só 1 minuto, ela quer falar. E eu olhei pra ela na maca e falei, minha filha, o que tá acontecendo? Você quer falar alguma coisa pra mamãe? Já tinha alguns dias que ela não falava. Ela me olhou e falou, mamãe, me responde uma coisa. Falei, o que, meu bem? Ela falou, eu vou morrer? Eu falo que aquela foi a pergunta mais difícil da minha vida, porque eu nunca menti pra ela.
Até hoje. Eu não podia mentir para ela. Se eu dissesse que ela iria morrer, eu estaria mentindo. Eu não tinha essa certeza. Se eu dissesse, você não vai morrer, eu também estaria mentindo. Eu não tinha essa certeza. Na hora veio um versículo bíblico, eu falei, minha filha, mamãe não sabe te responder. Mas existe uma palavra na Bíblia que diz, se só dois, acreditarem a respeito de qualquer coisa, Deus faz um milagre. Seu pai não acredita mais, os médicos não acreditam mais, até as pessoas que estão rezando pela gente já desacreditaram. Mas a mamãe acredita. Eu acredito que você não vai morrer, mas a mamãe está sozinha. A Bíblia fala que é 2. Nesse momento ela levantou o braço e falou, agora nós somos 2. Mamãe, eu também acredito. Falei, pronto, filha, se nós somos 2, o milagre vai acontecer. 1h30 depois, ela saiu do centro cirúrgico, eles saíram correndo, lógico, voltaram com ela para UTI, sem tubo. O médico veio de dentro do centro cirúrgico, veio chorando, tirou a máscara, tirou o óculos. Falei, doutor, o que aconteceu? Minha filha vai virar óbito? Ele falou, olha, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Doutor Vivaldi Lobato, eu sou ateu. Eu pouco acredito em poucas coisas, mas se você precisar que algum dia alguém assine um milagre, eu assino. Ele falou, eu nunca vi ninguém com tanta vontade de viver na minha vida. Ele falou, para você ter ideia, sua filha perdeu muito de um pulmão e ficou com 30% de outro. Nós estubamos e eu falei para fisioterapeuta o que eu tinha dito para você. Eu vou contar até 5 e se ela não respirar sozinha, você entuba de novo. Ele falou, mãe, eu contei 1, 2, 3. Quando eu falei 3, a sua filha puxou o pulmão e puxou o ar com tanta vontade que ela começou a respirar sozinha de novo e nesse momento ela está sem tubo. Ele falou, eu nunca vi ninguém com tanta vontade de viver. Ele falou, a sua filha questionou a minha vontade de viver. Eu não sei se eu venho para o hospital com essa vontade de viver todos os dias. Eu não sei se as pessoas que estão aqui têm tanta vontade de viver. A sua filha me fez repensar a minha vida. Essa menina tem muita vontade de viver, valoriza o esforço dessa menina. Ela ficou no UTI ali mais uns 10 dias, depois fomos para o quarto, depois fomos para casa. Então, a grande intervenção divina na vida da Bia foi divina, mas foi muito dela. Eu falo o seguinte, isso eu falo até em palestras. Eu posso querer muito para você, Robertinho, mas se você não quiser junto comigo. Eu podia querer muito para a Bia naquele dia. Deus podia querer muito para a Bia naquele dia, mas se ela não quisesse, nem Deus pode fazer. Tudo passa por mim. Todas as coisas que vão ser realizadas passam por mim, inclusive a intervenção divina. Se eu não quiser que as coisas aconteçam, elas não acontecerão, porque Deus deixou claro, precisa de 2. 2 acreditarem a respeito de qualquer coisa. Então eu falo muito em palestras, não adianta essa empresa estar aqui te proporcionando essa palestra, não adianta seu líder querer, não adianta sua mãe querer que você seja uma pessoa melhor, não adianta você acreditar no podcast e ele não acreditar. Se 2 não estiverem no mesmo propósito, nem Deus pode fazer. E aí, para mim, esse é o grande milagre ali que acontece. Essa é a grande situação. Eu fiquei sabendo. Caramba, por que o Robertinho faz isso, né? E aí é tão engraçado, né? Assim aqui, pô. Tem que pôr quando a gente aqui, volta no reptiliano e no límbico e no racional, né? Quando a Bia sai da UTI, ela saiu com dreno, depois tirou o dreno, mas foi para casa absolutamente debilitada. Você imagina uma criança que ela dava 2 passos e parava, ficava cianótica, ficava roxa. E aí nós levamos ela no clube, só para ver o clube, porque tinha meses que ela estava internada, só para ver o clube. Quando ela chegou no clube, ela desceu do colo do pai dela, falou, eu quero ir na piscina. Ele falou, você não vai, você não pode. Mas eu quero. Você não pode, minha filha. Lá na UTI você era tão resiliente, tudo que te falava você obedecia. Agora você quer temar comigo? Ela falou, papai, a Bia da UTI era a Bia que estava preparada para suportar a UTI. A Bia que está aqui hoje agora é uma Bia que tem vontade de viver. Eu vou obedecer, mas eu não sou aquela pessoa lá da UTI. Lá eu precisei ser daquele jeito. Ela é muito evoluída? Você considera isso uma evolução ou é uma criação? O Fábio fala, a Bia é afilhada do Fábio, né? Do padre Fábio. E o Fábio chama ela de minha filha. Ele fala assim, ela é minha filha demais. Quando a Bia nasceu, o Fábio falava muito pra mim, a Bia é uma alma velha. A Beatriz é engraçado demais. Ela tem coisas que parece que ela já viveu 1000 anos. Não estou aqui fazendo apologia à encarnação, reencarnação, não é sobre religião. A Beatriz tem uma mentalidade, um comportamento que não é contextualizado para a época dela. As vontades, os gostos. Esses dias o professor dela de escola fotografou o celular dela e postou no Instagram. Dá para acreditar que uma menina de 17 anos está ouvindo isso? Ela estava ouvindo Teodoro Sampaio.
Ela ouve música raiz, ela Ainda gosta gosta de boa música, tem isso também. gosta de música raiz, gosta de arroz, feijão, quiabo, jiló. Ela parece uma velha de 80 anos, um corpo de 17. Eu conheço gente assim. Sabe que a minha filha, ela nasceu com síndrome de Hirschsprung. E aí ela não tinha... O ânus dela era fechado com o intestino, né? Teve que Ela não fazer. conseguia fazer cocô, né? E aí com 3 dias a minha sogra foi fazer o teste do pezinho com ela. E ela furou o pé da neném e ela não chorou. Aí minha sogra falou assim, "Pô, tá estranho aí. Furou o pé e não chorou, vou levar no médico." E minha sogra é bitolada com tudo, né? Aí levou no médico, a hora que chegou lá no médico, ó, pode ligar pra mãe, vai pra UTI agora, né? Nossa! E aí a gente chegou lá e conversei com a médica, eu falei, pô, se não faz o teste do pezinho, se não traz ela hoje... Ela falou, não, pai, você não tá entendendo, não. Se não traz ela hoje, amanhã você não ia trazer sua filha viva, não. Que horror! Ela ia morrer em casa, né? E aí foi toda uma luta pra arrumar, fazer a cirurgia, tudo. Fez a cirurgia. E ela ficou um tempo na UTI, né? E eu lembro que, tipo, a UTI era em Uberlândia, né? Daqui até no hospital dá uns 40 quilômetros, mais ou menos. E a minha esposa, ela virava à noite e falava assim, eu preciso dar mamar pra minha filha. Aí nós pegava, entrava no carro e ia. Aí ela dava mamar, voltava pra casa. Mas a gente ficava assim, tipo, 5 vezes no dia, eu ia e voltava. Era minha esposa que falava, eu quero dar mamar pra minha filha. Ia lá, dava mamar e voltava. Nossa! Mas assim, a conexão das duas nessa hora, assim, era tão poderosa, sabe? Eu acho que uma das coisas que fez minha filha sobreviver, porque ela também nasceu prematura, tudo, né? Nossa, lutou, hein? Uma das coisas que fez era essa conexão, assim, sabe? Da minha esposa com a minha filha. Depois do amor de Deus, o amor mais perfeito que tem é o amor de mãe, sem querer desmerecer o pai. Mas o amor de mãe é uma conexão que é algo sobrenatural. Alguém morou dentro de você 9 meses, gente. Isso é muito forte. Não, Você morou dentro da sua mãe 9 meses. Isso é uma coisa que é indelével, não dá pra apagar isso. É muito forte. E eu vi uma coisa que eu jurava que assim, o espermatozoide escolhia, nem a mãe escolhe o filho. A mãe escolhe, né? Mostrou um estudo É o mostrou óvulo que o óvulo escolhe. seleciona. Então a mãe já escolheu o filho que vai vir ali antes. E o pós-operatório dessa cirurgia tem um... Fugiu o nome, mas você tem que fazer uma correção do canal que foi construído ali, né? Fisioterapia. E aí é tipo possivelmente. uma fisioterapia, só que aí você tem que pegar e introduzir um negócio no ânus do bebê, né? E, cara, uma prótese. e minha esposa fazia isso, ela chorava de um Não. tanto, a neném chorava. Cara, mas era tanto sofrimento, assim. Nessa hora você vê, o tanto que a mãe, ela é extremamente forte nessa É hora. sobrenatural. O amor de mãe é sobrenatural. É Não é sobrenatural. perfeito, mas é sobrenatural. Eu falo que quando Camões escreveu aquele poema, ele estava falando de um amor de mãe. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um não contentar-se de contente. Se o filho não dorme, você reclama. Se ele dorme demais, você também não dorme, porque você tá com medo de ter morrido. Aí você fica lá a noite inteira, pôr na mão. É um amor que você fica feliz e triste ao mesmo tempo. Você tá vendo, por exemplo, meu filho agora tá com 23 anos, tá formado, tá indo bem, tá crescendo na vida. Eu fico feliz, mas eu fico triste por saber que estou perdendo. Estou há meses e há dias de perdê-lo. Então, Tô voando mais longe, né? Faz Então- parte da vida também, né? Faz parte da vida. O bom pai e a boa mãe é aquele que vai se tornando dispensável a cada dia. Pai e mãe bons, competentes. Você vai saber que você foi um pai competente quando a cada dia você vai ficando mais dispensável. Primeiro ele precisava de você para pôr comida na boca, agora você é dispensável para pôr comida na boca. Depois ele precisava de você para vestir roupa, agora você é dispensável para vestir roupa nele. Depois ele precisava de você para ir para a escola, agora ele vai sozinho. E aí ele vai a cada dia se distanciando e você vai se tornando dispensável. Competente, preparado como pai e como mãe. É verdade. Faz pro mundo. Pai e mãe é porto. O navio fica ali sendo construído no estaleiro, o tempo que é necessário.
E aí o navio vai embora, mas o porto fica. E o navio pode voltar quando ele precisar, sempre. Mas o porto fica, o navio vai. Você tem um negócio engraçado, André, porque ao mesmo tempo que você é uma psicanalista, que você é uma doutora em neurociência, você também tem uma ligação muito forte com a religião. E isso acaba que buga a minha cabeça, assim, sabe? Pra mim, não sei. Pra mim, um psicanalista, apesar que temos o padre Fábio também, que é psicanalista, né? Mas no meu ponto de vista, o psicanalista ele teria que ser mais... racional? Mais um homem, assim, sabe? Afastar mais Deus de algumas coisas pra analisar o homem mesmo, assim, o ser humano. Não levar tanto pelo lado da espiritualidade. E tanto você e o padre também conseguem fazer essa transição muito bem. A hora que precisa, coloca a igreja. A hora que precisa, coloca Deus. A hora que precisa, coloca uma Bíblia. O Jung, que é um dos maiores expoentes da psicanálise, fala assim: estude todos os conceitos, conheça todas as teorias, mas quando estiver com uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Há 2 semanas atrás, eu tinha uma paciente em crise de pânico. Ela começou uma crise durante o atendimento. Quem já teve crise de pânico sabe que é uma das piores coisas do mundo, a sensação de morte iminente. Seu coração parece que vai sair do peito, sua respiração falta. Eu tentei acalmá-la, no meu consultório eu tenho uma TV assim, eu pus uma música de meditação, tentei acalmá-la, fui conversando, eu trouxe água, eu trouxe café, nada fez ela sair da crise. Eu fui para trás da cadeira dela e abracei ela e contive ela, e fiquei abraçada com ela, fazendo uma contenção física, segurando ela e abraçando para que ela entendesse que eu estava ali. E aí ela saiu da crise de pânico. Talvez os meus colegas e os haters vão dizer que eu fui absolutamente antiética. Eu estou a serviço da alma humana. Eu estou a serviço do ser humano. Se eu não puder contribuir, eu não quero estar aqui. Seja como psicanalista, como palestrante, como qualquer coisa. Eu acho que as teorias, elas são maravilhosas quando elas estão a serviço, mas a gente precisa ser gente. Eu acho que falta muito isso, falta humanização. Se as pessoas humanizarem mais todos os aspectos da vida, da profissão, as coisas ficam mais bonitas de serem conduzidas. Eu não sei se eu contei isso no episódio anterior aqui. Quando eu tive Covid, eu fiquei 28 dias na UTI, né? E no 14º dia entrou uma enfermeira no meu quarto, uma senhora. Você imagina eu com esse currículo todo, que não me envaidece, deitado numa cama, pronada. Todo o xixi que eu fazia escorria para o meu corpo inteiro, porque eu não deixava colocar fralda. Porque se colocasse fralda em mim, eu desaturava. Então, eu não deixava mexer em mim. Então, as enfermeiras entravam, davam um banho de leite com um paninho e saía. Essa senhora entrou, olha o que é a humanização, quando você fala que a sua cabeça buga, né? É a ciência andando junto com o coração. Essa senhora entrou e falou assim: minha filha, você está com o cabelo todo pregado, você está muito suada, deixa eu te dar um banho de verdade, para com esse negócio de banho de leite. Meu esposo falou assim: ela está com o cabelo assim, senhora, mas não é de suor, é porque ela faz xixi e não deixa eu trocar a fralda. Se trocar a fralda, ela desatura, então ela prefere ficar quietinha. Isso aí no cabelo dela e no corpo inteiro é urina. Eu estou falando dessa Andréia aqui, com esse currículo, há 2 anos atrás. A gente não vale nada. A gente não vale os nossos papéis. A gente vale o ser humano que a gente é. Quando a gente está deitado em cima de uma cama, a gente é tudo igual. Ela falou: minha filha, então deixa eu fazer um negócio. Eu tenho idade para ser sua mãe, me respeita, deixa eu te dar um banho. Eu balancei com a cabeça que eu não queria. Ela falou: minha filha, o fio do catéter, do respirador é longo. Eu vou te levar no colo. E eu sento na cadeira e te dou banho no meu colo. Pois ela me pegou no colo, porque eu estava muito magra de Covid, me carregou até o banheiro, sentou no banquinho, ligou o chuveiro e me deu banho comigo no colo. Foi o melhor banho que eu tomei na minha vida. Aquela senhora fez a mesma coisa que eu faço no consultório todos os dias. Ela tinha todos os conhecimentos de enfermagem, mas naquele momento ela agiu como uma mãe que cuidava de uma filha compadecendo em cima de uma cama. Eu acho que é isso, é sobre isso. Se for só a Andréia, neurocientista e psicanalista, eu não quero estar aqui. Essa é muito fria, essa não é tão legal. O que dá o amálgama, o que dá a cola a essa Andréia Vermont que é hoje, é todo esse sentimento e esse coração de tudo que eu aprendi durante esse tempo. Senão não vale a pena. Eu fico igual a todo mundo, fica muito frio. E aí, pessoas que sabem muito mais que eu, tá lotado aí no mundo. Caramba, velho, tem gente que é muito foda, né? Você vê um enfermeiro fazer uma parada dessa. Você acredita? É surreal, assim, né? Você acredita? Isso é um tapa na cara. É um tapa na cara da humanidade, assim, sabe? A gente tão Rodrigão, afastado ela das saiu pessoas. do meu quarto toda molhada dos pés à cabeça. Ela me deu banho comigo no colo.
Eu falo isso às vezes para as pessoas, a gente tem que ir além da gente mesmo. Tem funcionário que fala assim, eu não vou fazer isso não sou pago para isso. Aquela senhora não era paga para aquilo, ela podia ter entrado no quarto, molhado uma compressa, passado no meu corpo, e só. Porque era para aquilo que ela estava sendo paga. Mas ela quis ir além daquilo que ela estava sendo paga. Ali não era uma enfermeira, era uma mãe que imaginava que se a filha dela estivesse ali, era aquele tipo de tratamento que ela gostaria de receber. Quando eu estou no meu consultório, eu imagino, se fosse o meu filho aqui, usuário de drogas, como eu gostaria que ele estivesse sendo recebido. Se fosse eu aqui tendo uma crise de pânico, o que eu gostaria de receber agora? Fosse eu aqui traindo meu marido, como eu gostaria de ser acolhida, ouvida, não julgada. Eu penso assim o tempo todo. Tem algum tipo de paciente que você recusa hoje? Nossa, você... Que eu recuso. Tá Você lendo fala, hoje, não vou mandar. Não. Todos você aceita. Se eu tiver agenda. Quando eu estava no convento, eu tive uma experiência tão importante, talvez isso moldou o meu ser consultório. Tinha um frei no convento, chamava Frei Douglas. Ele atendia bem no alto, era em Petrópolis, e a cadeira dele, o lugar dele atender lá, o quiosque, era mais no alto, assim, era um terreno de morro. As pessoas vinham, entravam, abriam o portão e eu, freirinha, limpando, varrendo e observando. As pessoas chegavam pesadas, entristecidas. Iam lá, conversava com o Frei Douglas lá 1 hora, ele só balançava a cabeça, pouco falava. Eu sentia que as pessoas saíam de outro jeito, linguagem corporal era outra, eu via que as pessoas saíam melhores. Um dia eu fui perguntar para ele, falei, Douglas, o que você faz? Cara, as pessoas entram de um jeito e saem de outras. Ele falou assim, André, quando aquele portão se abre, eu começo uma oração. E eu começo a rezar assim, Jesus, que aquele caminhante cansado encontre em mim apenas uma poltrona confortável onde ele possa descansar a sua alma adoecida. É só o que eu faço. Então, quando a porta do meu consultório se abre, eu acho que eu faço essa mesma oração. As pessoas estão muito cansadas da vida, cansadas dos relacionamentos, cansadas das lutas. Eu brinco que tem uma música do Cazuza que fala, vivendo da caridade de quem me detesta. Quem vai para o consultório de psicólogo, de psicanalista, não está ali feliz. Você está ali porque você precisa de ajuda. Ninguém vai num médico feliz. Eu vivo da caridade de quem me detesta. Quem está ali detestaria estar ali. O mínimo que eu posso fazer é deixar com que essa pessoa descanse. Eu falo isso o tempo todo para meus pacientes. Eu não estou aqui te julgando. Eu não estou aqui te julgando. A sua fala aqui é livre. Você pode falar o que você quiser. Eu não estou aqui para te julgar. E só isso eu acho que descansa. Você poder contar o seu pior defeito, a sua pior questão e alguém não te julgar. Tem uma música que diz, eu amarei ao meu Deus fiel que me compreendeu sem nenhuma explicação. Imagina, eu adorarei ao meu Deus fiel que me compreendeu sem nenhuma explicação. Você já pensou você chegar diante de Deus e falar, Deus, eu matei alguém, eu fiz isso. Deus fala assim, estou te pedindo satisfação. Eu te amo. Eu quero saber de você daqui para frente. Não quero te perguntar por que você fez isso. Todo mundo te pergunta por que você fez isso. Todo mundo te pergunta por que você é assim. Por que você gritou na festa? Por que você foi grossa na festa? Tem muitos dedos para te julgar. Eu não estou aqui para isso. É isso que Deus diz para nós nessa música. Então eu acho que nós, profissionais da saúde mental, temos que ocupar esse lugar. Eu não estou aqui para te julgar e para te pedir explicação. Eu estou aqui para te ouvir. Quando você trata dessa forma, né, humana e tudo mais, eu entendo que quando você fala que as pessoas que estão lá não queriam estar, então você paga por quem te detesta. Mas, depois disso, é quase que inevitável que essas pessoas criem uma afinidade, uma admiração, um carinho, às vezes amor por você de uma forma gigantesca. E algumas vezes isso é um problema, porque essa relação não vai interferir, sabe? Esse sentimentalismo não interfere na relação profissional futura. O amor nunca é um problema. Eu brinco com os meus pacientes que todos os meus pacientes são promovidos depois a meus amigos, quando eles ganham alta. E é real oficial. Eu vou para rancho de ex-paciente. Eu sou madrinha de casamento de ex-paciente. Eu sou madrinha de filho de ex-paciente. Eu tomo vinho com ex-paciente. Os meus pacientes, quando ganham alta, viram os meus amigos. O amor, ele em excesso atrapalha, em falta também atrapalha. Enquanto o paciente está comigo como meu paciente, eu vou fazer com que esse amor seja direcionado de ambas as partes, para que isso concorra a favor do tratamento. O Freud vai dizer muito isso se chama contra-transferência.
O paciente só vai ter sucesso se tiver essa contratransferência, essa simpatia. Se você for num psicólogo ou num psicanalista e não gostar dele, não vai resolver. Não vai adiantar. Esse amor, ele é necessário, esse respeito, essa admiração. O Freud vai chamar isso de sumo saber. Você precisa ir pro consultório pensando assim, nossa, Andréia é foda. Se tem alguém que vai saber me dar uma luz nisso aqui, é a Andréia. Isso é necessário, isso é saudável para a relação. Isso não é ruim, isso é bom. Entendi. É porque eu tive uma vez, foi um fisioterapeuta que me falou isso, que era comum algumas pacientes, por exemplo, se apaixonarem por ele. Porque ela estava fragilizada, ele era o cara que, querendo ou não, dava carinho, tentava melhorar a situação dela. E eu te vejo num quadro muito semelhante, sabe? De pessoas fragilizadas, desestabilizadas, você sempre com atenção, com olhar de carinho. E essas pessoas caminharem para uma outra situação, sabe? De dependência, às vezes, amorosa. O amor, ele é dividido, eu gosto muito da língua grega, porque ela divide melhor os conceitos, a gente entende melhor. O amor é dividido em eros, filia e ágape, né? Com o fisioterapeuta, como existe toque, a chance de erotização é maior. Então é um amor que beira a paixão, o sexo, o toque. Com a gente, com o profissional de saúde mental, em geral é muito mais filia e ágape. É um amor de amigo. As pessoas ficam doidas para serem minhas amigas. Eu quero a André lá na minha casa para nós tomar pinga e rir junto. É esse amor aí que as pessoas acabam. Alguns vão pro eros. Eu já tive pacientes, sim, que... tem, né? Tem paciente que apaixona, enfim. Mas aí você coloca... apaixona. Aí você coloca os limites, coloca a pessoa no lugar dela. Começa a cobrar mais, cara. E às vezes é até estranho, né? Você tá tratando uma pessoa e ela fala, ó, tô gostando de você. E aí, quando eu gostar de você no sentido de te quero como minha mulher, aí a relação terapêutica encerra. Aí eu preciso encerrar e encaminhar para outro profissional. Porque aí é eros, né? Não dá pra continuar. Não dá pra colocar ele no seu lugar ali. Uma vez aconteceu uma situação muito pitoresca, pai de um paciente, eu estava atendendo um menino, o menino tinha convulsões e o pai do paciente foi para que eu pudesse dar um retorno pro pai. E conversando, não sei o que, eu cruzei a perna. Ele falou, se você der outra cruzada de perna dessa, eu não vou suportar ficar aqui dentro desse consultório. Caramba! Aí eu agi com cara de paisagem, fingi que eu não tinha ouvido, né, a colocação. E nas próximas sessões de retorno, sempre com a mãe junto. Nunca mais com o pai só. Você falou pra levar. Quando é criança, como que você faz o feedback? O pai tem que trabalhar junto, a mãe faz parte do procedimento? Excelente pergunta, Robertinho. Criança é sintoma. Criança nunca é doença. As pessoas perguntam, você atende criança? Atendo. Gosta? Não gosto. Por quê? Porque o problema nunca é a criança. O problema, em geral, é o círculo familiar. E aí você tem que intervir na família, você tem que corrigir a família, você tem que ajudar na formatação da família. E aí os adultos resistem. Eles levam para você uma criança problemática e eles querem que você resolva o problema da criança. Que são eles. Eu tô te pagando para isso. E o resto aqui, perdão da palavra, se foda. A criança é sempre sintoma. A criança nunca é a doença. Eu nunca atendi uma criança em que ela fosse a doença. Em 15 anos de consultório. A criança é o sintoma. Tem que tratar o círculo familiar junto. Se não tratar, não vai resolver. Então, se o seu filho é rebelde, começa a se perguntar, o que está acontecendo aqui em casa? Você já pegou criança, filho de narcisista? Já peguei criança, filho de narcisista. E você viu ali a mãe ou o pai são narcisistas? E aí, não tem solução, né? Mas é um assassinato emocional que o narcisista vai fazer na sua prole, né? Porque como o narcisista é muito voltado para ele mesmo, ele vai sujeitar os filhos dele a coisas que são demandas horrorosas, que chegam em consultório. Filho de mãe narcisista e de pai narcisista tem um buraco emocional gigantesco. Devido a tudo que ele vai viver ali. Porque o narcisista, ele tá preocupado com ele, né? E ele vai fazer o que for preciso para que as demandas dele sejam atendidas. Então... Mas o que faz com uma criança dessa, né? Eu atendi uma filha de um pai narcisista, também de outro... Menor de idade. Menor de idade. Que houve uma discussão, houve um boato sobre a virgindade dela, e era uma conversa fiada, não tinha nada, a menina tinha 14 anos, não tinha acontecido nada. Eu, como terapeuta dela, afirmei que não tinha acontecido nada, e realmente não tinha acontecido nada mesmo.
Ela tava com o namoradinho, coisa que todo mundo faz. Vai pra uma festa, depois vai ali pra trás do muro, dá uns amassos mais ajeitados, mas era só isso, não tinha ocorrido nada. Ele pediu que eu falasse, que eu conversasse, que eu desse o retorno. Eu falei pra ele, não aconteceu nada, a história foi essa, e essa história se encerra aqui. Ela está sendo muito machucada por isso. Pois ele saiu do meu consultório, levou ela num ginecologista e obrigou ela a fazer um exame para que o ginecologista comprovasse que ela tivesse o ímã intacto e que o ginecologista desse o relatório para que ele mostrasse para as pessoas, para que ele não ficasse mal socialmente. A preocupação dele não era ela, era ele. Era ele. Era como ele estava sendo visto. Que ele podia carregar esse diagnóstico e dizer, tá vendo? Minha filha é isso, tá vendo? Não aconteceu nada, tá vendo? É boato. Mas não era preocupação com ela. Ela teve um atropelo emocional dessa situação. Esse é um trauma ruim. Ela ficou, é uma lembrança que ela carrega pela vida e que toda vez que ela traz essa narrativa, ela chora. Eu te perguntei isso pelo seguinte, eu tive um amigo que ele tinha uma mãe narcisista. E ele tentou tirar a vida dele várias vezes. Até que o dia ele realmente conseguiu. Com 20 e poucos anos, ele realmente conseguiu. E hoje, com o conhecimento que a gente adquiriu no podcast, se eu pegar e analisar o núcleo familiar da casa dele, você consegue diagnosticar facilmente. Tipo, ó, a mãe era uma narcisista. O pai morreu. Ele era o filho de ouro, esse cara que tirou a vida. Tinha uma irmã que não era nada. Ela era invisível dentro de casa. E tinha um outro irmão mais velho que era o culpado de tudo. O bode. Então, assim, era um núcleo familiar ali totalmente tóxico por conta de uma mãe narcisista. Hoje, se eu tivesse conhecimento, se eu fosse, sei lá, o terapeuta desse cara, eu ia dar um jeito de tirar ele da família. Você tem que tirar ele da família. Não tem como você resolver isso aí. E às vezes o tirar não é nem tirar fisicamente, mas é blindar essa pessoa para que ela tenha uma retirada emocional. Não, tem que tirar fisicamente, não tem como. Hein? Mas tem situações, como que você tira uma menina de 14 anos da família? É por isso que é importante falar sobre isso, para ter um diagnóstico, para a hora que você fala, ó, tem um narcisista no núcleo familiar, a única solução é afastar. Promova, se a pessoa não puder sair fisicamente, uma blindagem emocional. Não tem outra solução. Essa menina, eu fiz isso com ela. Ensinei ela a entender o que era do pai dela e o que era dela, e a fazer essa blindagem emocional e não viver no script que ele desenhava para ela. Ela começou a ser mais controversa nas pontuações com ele. Porque o narcisista, ele escreve um script e ele espera que você siga aquele script. E se você não segue, ele vai ter uma reação de ira e ele vai fazer tudo pra te punir. Mas você blinda naquele momento e gera outro trauma na menina. É a convivência. Ela é horrível. Porque, beleza, você se blinda. Aí no momento que você blindou ela, ela vira e fala, ó, a partir de agora, você não tem mais autonomia sobre minha vida. Você não manda mais a minha vida. Você é nada pra mim. Só que isso ainda assim vai traumatizar ela. Vai, mas é aquilo. É o menor dano. Quando você não consegue promover a ausência de dano, você vai promover o menor dano. Menor dano. Como é que você vai tirar uma menina de 14 anos do núcleo familiar? Ah, não sei. Então você tem que ajudar ela a estar ali dentro e manter o mínimo de saúde mental possível. Você tinha que, talvez, sei lá. Não entendo o que você fala. Não há pra fala ele- buscar um conselho tutelar, alguma conselho coisa? tutelar, é. Não Um existe- tio, né? Um tio, uma outro lar avó. pra ela. Uma avó, alguma Outro coisa. lar O pra conselho ela. tutelar mal tá conseguindo Não dá. tirar quem tá em situação de risco de vida. verdade, Imagina né? em risco Como psicológico. tem uma crítica rolando com o conselho tutelar hoje, né? Que a maioria dos casos que é necessário, eles não estão agindo, né? É porque é tão delicado isso, né? Porque tem tantas variáveis aí. Porque a pessoa denuncia, aí o conselho vai lá, a pessoa já não quer, já manipula por outros lados, já tem outro parente que entra na história. É muito delicado isso. Eu vi uma menina falando que ela foi abusada e ela foi atrás do conselho tutelar. Ela foi num fórum, falou com a pessoa do fórum, o fórum chamou o conselho tutelar. Não, beleza, a gente ouviu, devolve ela pra casa agora, a gente vai averiguar. Levou ela pra casa de novo. Mano, Ela pediu ajuda, me afasta desse ambiente, eu tô sendo abusada. Tá vendo? O conselho tutelar pegou ela, levou ela pra casa de novo. em vários outros fatos, às vezes, assim, é lógico que tem milhares de vezes de acerto, mas essa ela pediu pra ser retirada. E tem casos em que a criança não quer sair, né? Porque
Teve uma denúncia lá da mãe, que hoje é comum, a mãe deu palmada no menino, o vizinho vai lá e denuncia, como se fosse maus tratos, e quando tem maus tratos realmente tem que mudar. Mas às vezes é intriga de vizinho, picunha e põe a criança no jogo. E tem casos muito que triste. alguém denuncia, ou a própria mãe denuncia que o pai tá provocando maus tratos, enfim, o conselho tutelar vai lá, chega lá, a própria mãe retira a queixa. Não quer. Ah, não é bem assim não, tava movido por emoções, não sei o quê. É igualzinho em Maria da Penha também. Tem N situações da mulher que denuncia. Eu atendi um pessoal da Delegacia de Mulheres. A mulher denunciou uma vez um agente lá, tava mal pra caramba, deprimida, porque uma mulher que denunciou depois foi assassinada e degolada. A mulher denunciou, ela foi lá, conversou com a mulher, falou, vou te mandar pra uma casa de apoio, não sei o que, não sei o que. Não, eu vou voltar, a denúncia foi só naquele dia, o problema foi só aquele, mas ele vai melhorar, ele vai mudar no outro dia. O que aconteceu? A própria pessoa também viabiliza o trabalho do órgão público. É bem delicado isso daí. Bom, É isso, hein, Robertinho? a gente deu tempo, Vamos abrir mão do doutor deu aí, ó. tempo, Tem né? que ir lá pro padre Fábio lá. Já intimaram a gente aqui, Gravar. né? Falou que ela tem um outro compromisso. Obrigado, viu, André? Volte mais Isso, eu vezes. que agradeço. Pra mim é sempre um prazer estar com vocês. A gente fez um papo mais curtinho aqui pra que tenha outros depois. Exato, você Robertinho. faz aqui, você é vizinha, aí a gente a só hora que chama vocês o vizinho. quiserem, é só Agradecer chamar. aí, a gente tá com quase 400 pessoas ao vivo aí na live. Se aí. inscrevam no canal. Pra te seguir também, como que faz, André? @Andrea, sem I, Andrea Vermonte, com T mudo. Vermonte com T mudo. Eu já te falei isso outras vezes. Que nome imponente, viu? A gente falou muito de estudo aqui nessa live, né? De conhecimento. E se você quer buscar conhecimento, quer melhorar de vida, busque o Instituto Oliver, Carreiras isso aí. Policiais, né? Eu mesmo, eu parei de estudar quando eu tinha 17 anos, Robertinho. Aí depois, com 25 anos, eu voltei a estudar e terminei o segundo grau, né? Então nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Principalmente se você estuda com objetivo. Se você quer ser um policial, quem vai te ajudar, quem mais aprova em carreiras policiais é o Instituto Oliver. Ele tem curso em todos os estados do país. Não preocupe no estado que você está, ele tem curso específico para sua região. E se você não terminou os estudos, às vezes você fez como cabeleira, parou, desmotivou, ele vai te ajudar também. Ele tem o EJA, onde você vai concluir os seus ensinos de uma forma muito mais rápida. Aproximadamente 3 meses você termina os seus estudos e pode sim, né, se preparar para ser um policial. O pessoal tá perguntando aqui já, o pessoal tá achando que acabou mais cedo. Bom, então, não, vamos seguir então. André. Porque a André tem que encontrar com o padre Fábio. O padre Fábio falou, ó, 19 horas tem que estar aqui. Não, salários não, então vamos segurar ela aí. Depois o Fábio fala lá, não, o povo pediu, a gente Deixa o Fábio atendeu aí. comigo. Você conhece carro por assinatura, Andréia? Conheço, já ouvi falar. Eu tenho um carro por assinatura, né? Robertinho? bom? Meu Me carro... conta. Porra, é bom pra caramba. Cara. Meu carro fundiu esses dias. Eu fui levar um convidado em Meu Uberlândia. coxinha. Aí meu carro, na verdade, ele não fundiu, ele pegou fogo no motor. Fundiu. Né? Fundiu, né? Deu perca total no carro. Deu perca total no carro. Aí eu peguei o dinheiro do seguro, ia comprar outra, e eu conheci o Mohamed Negócios aqui, né? E o Mohamed tem carros por assinatura. E eu passei a assinar um carro, peguei lá, tô sempre andando num carro novinho, não preciso mais pagar IPVA de carro, não preciso mais gastar com seguro de carro, nem Olha nada. só. Nem Não, lavar nem o lavar. carro. Eu Vou lá falo- e troco o carro lá, pego outro carro limpinho. Porque também tem Lava Jato lá. Nossa, né? é bom demais. Mohamed Negócios. Existe inveja do bem? Porque, cara, sério, eu tô numa invejinha desse cara. Existe eu vou lá... inveja gospel. Eu chego aqui, o carro tá alinhadinho, limpinho, pronto pra andar. Isso é bom demais, isso. cara. Pô, é isso. Obrigado, galera. Amanhã a gente Valeu, tá aqui André. com Obrigado, Gustavo gente. Caetano e Ronaldo Lemos. Às 14 horas. Vai ser um A papo gente legal vai também. falar com um dos maiores do LinkedIn. Ó. E a gente vai estar falando com o cara do Expresso Futuro, que é o cara que mais entende tecnologia. Vamos fazer uma live tecnológica, mano. Vamos falar, eu quero saber se a IA tá me dominando. Valeu, galera. Até amanhã. Valeu, Tchau, flui. gente. Obrigado.